Tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é dia 4 de maio de 2017, quinta-feira. O número do verbete é 4.108. Ele tem 8 páginas, 51 logias e 24 máximos. É um verbete bem denso. O título do verbete é Inversão Financeira, a especialidade em vexologia. E quem redigiu o verbete é o professor Pedro Borges, que é um veterano verbetógrafo. O professor Pedro é graduado em música, graduado em psicologia, pós-graduado em gestão de pessoas. Ele é brasileiro, natural de Entre Rios, de Minas Gerais. Voluntário da Conscienciologia desde 2010, docente de Conscienciologia desde 2011 e tenepsista desde 2013. Então vamos aqui à definição. A inversão financeira é a vivência da economicidade sadia desde a juventude, fundamentada na inteligência evolutiva pessoal, propiciando liberdade de atuação assistencial e objetivando a antecipação da condição de pesquisador independente com dedicação proexológica exclusiva a partir do início da meia-idade. Agora, na pensenologia, o holopensene pessoal da autossustentabilidade econômico-financeira, o holopensene pessoal da invexologia, o holopensene pessoal mercantilista, o holopensene pessoal do empreendedorismo evolutivo, o holopensene pessoal do mecenato cosmoético, os proexopensenes, os invexopensenes, o materpensene patológico da sociedade capitalista, centrado no dinheiro em detrimento da consciencialidade. A escassez financeira enquanto brecha de patopensenidade, a evitação da paranoia com relação ao dinheiro, abalando a ortopensenidade, a inversão do holopensene patológico meramente dinheirista, propiciando mega disponibilidade interassistencial. Agora, na fatologia, a inversão financeira, o locupletamento previdencial proéxico, a aposentadoria econômica antecipada do proexista, a bilibertação inversora, a economicidade financeira sadia desde a juventude, a prioridade da autossustentabilidade financeira enquanto métrica do invexograma, a pressão mesológica na juventude para definição profissional, a análise proexológica das possibilidades profissionais, propiciando a escolha consciente da carreira enquanto ferramenta evolutiva, o funil do vestibular, o período acadêmico, os estágios, a obtenção do diploma e da qualificação profissional almejada, a entrada no mercado de trabalho, a dedicação diária de, em média, 1/3 do tempo útil em função da profissão propiciadora da sustentação financeira, a superação da consim nem trabalha nem estuda, o posicionamento de saída da casa dos pais, derivado da autonomia financeira, a evitação da acomodação na zona de conforto na profissão. Nós lemos aqui só algumas linhas, é o máximo aqui, tem mais de 30 linhas aqui na fatologia. Agora na parafatologia. A autovivência do estado vibracional profilático no ambiente profissional, a materialização de rascunhos das realidades extrafísicas avançadas por meio das neotecnologias da dimensão intrafísica, a ectoplasmia atuante na concretização de empreendimentos, o duplo energético das cédulas financeiras, o dinheiro fácil ou enriquecimento instantâneo enquanto trabalho elaborado por assediadores extrafísicos, as parapsicoses pós-dessomáticas advindas do apego ao dinheiro, as vampirizações energéticas derivadas de carências financeiras, as ideias inatas confirmadas pelo perfil econômico-financeiro e profissional de retrovidas, a evitação de automimeses patológicas multiexistenciais na definição da carreira intrafísica, as GESCONs enquanto mega investimentos de prazo multiexistencial,
a qualidade das energias conscienciais ao modo de moeda de troca no extrafísico, os serenões e as consciências livres enquanto exemplos de bilionários evolutivos pelo saldo da conta corrente holocármica. Depois ali na argumentologia, na página 36 e 37, tem o item profissão, onde tem uma enumeração com 3 segmentos listados em ordem alfabética, cuja atuação tende a propiciar maior dinamização e convergência às proexes dos intermissivistas. Depois, na remissiologia, nós destacamos aqui bilibertação inversora, educação financeira precoce, escolha da carreira profissional, inteligência financeira invexogênica, testamento do inversor e tríade da invexis. Também nós lemos só alguns, tem 15 itens aqui na remissiologia. Depois, na frase enfática, a inversão financeira concomitante ao prolongamento da inversão energética compõe a bilibertação proexológica, chancelando a alta alforria intrafísica do pesquisador independente. Questionologia: você, leitor ou leitora, realiza a inversão financeira? Com qual idade pretende atingir a liberdade econômica para a dedicação integral à proexis? Já publicou pesquisas sobre a casuística pessoal? A bibliografia específica aqui está bem extensa, né? Tem 24 referências bibliográficas. E a webgrafia tem 6 referências. Agora, a mega-análise aqui, feita pela equipe da Enciclosapiens, que é composta pelo Cláudio Monteiro, a Marilene Raganinhas e Lá Padilha. São 20 palavras que se destacam no verbete. Invexologia, antecipação, autolucidez, auto-organização, autossustentabilidade, invexopensenidade, autopreparação, cosmoética, desassédio, completismo, empreendedorismo, perdularismo, maturidade, interassistência, liberdade, liderança, proexis, previdência, invexograma e reeducaciologia. Então, nós já temos muitas perguntas aqui. Esse tema realmente parece que mexeu com o pessoal aqui. Até agora nós temos 23 perguntas. Mas a gente sempre pede aqui para o verbetógrafo, né, para ele explicar por que ele estudou esse tema, quais foram aí os contextos, as situações que te levaram a escrever sobre esse assunto. Bem, boa tarde a todos. Inicialmente, gostaria de agradecer a oportunidade de estar apresentando esse tema aqui, que eu considero que é uma condição ímpar para todos os intermissivistas e pesquisadores da Conscienciologia. Realmente, a enciclopédia, ela possibilita uma amplitude, né, de você divulgar informações, divulgar pesquisas, divulgar seus autoachados. E acho que é de agradecer que a equipe que está auxiliando, desde a mediação, revisão, estrutura, todo mundo que faz esse trabalho aqui acontecer diariamente, que eu acho muito importante. Recentemente eu me mudei para Foz do Iguaçu, mas antes eu sempre acompanhava à distância e me ajudou muito, né, escutar tertúlias, ver outros pesquisadores trazendo casuísticas de temas que eu também estava trabalhando, né. Então, sobre esse tema da inversão financeira, eu já pesquiso há alguns anos sobre as inversões conscienciais, né, que no caso são as proposições de antecipações que o jovem lúcido pode realizar, utilizando a inteligência evolutiva, o autodiscernimento cosmoético, né, sobre o que seria o mais prioritário para a existência. Para quem já está mais jovem, né, evitar algumas questões que são desvios e priorizar aspectos mais evolutivos. E eu, pesquisando nesse tema, comecei a elaborar novas características de inversões. Uma delas é a inversão financeira, né, que no caso eu pesquisei para mim, né, no início também muita questão de necessidade. Eu acho que por isso que esse tema já tem tantas perguntas, porque nós vemos a dimensão intrafísica e o dinheiro é necessário nessa dimensão e geralmente é uma das maiores fontes de assédio, né, maiores fontes de dificuldade de lidar com esse quesito aí. No meu caso, né, foi bem interessante uma reciclagem que aconteceu através da aplicação da inversão existencial, que é a técnica que visa você organizar a sua vida desde a juventude, fazer um planejamento em relação à execução da sua programação existencial de modo antecipado, que no meu caso, né, eu decidi por ser músico em termos de profissão, que era algo que eu mais gostava na minha adolescência de fazer. Eu fiz a faculdade de música
E eu tive vários contrafluxos de pessoas que falavam em relação ao dinheiro. Tá, mas você como músico, você não vai ganhar dinheiro. E aí, como é que você vai fazer? Por que você não escolhe a profissão pensando em algo que você ganhar dinheiro e manter a música como hobby? Eu sempre batia na tecla, não, é isso que eu quero, se eu for bom nisso, eu vou conseguir ganhar dinheiro com isso, eu preciso me dedicar a isso, eu não quero viver só em função do dinheiro, só uma vida comum e tudo mais. De fato, eu desde novo, eu dava atenção às questões de dinheiro. Eu fazendo uma autoanálise, uma autopesquisa, desde criança eu sabia controlar o meu dinheiro. Eu cheguei para meus pais, pedi para abrir uma poupança, eu fazia pequenos trabalhos, porque eu via que eu precisava ter dinheiro para comprar as coisas que eu gostava. Por exemplo, queria ter um videogame, né? Coisa de criança para adolescente. E aí, em vez de eu pedir para meus pais, eu não, vou juntar o dinheiro para comprar o videogame. Como que eu vou chegar nesse dinheiro? Aí eu via uma possibilidade de algum trabalho que eu poderia fazer e ia juntando aos pouquinhos, fazendo aquela economia, e quando chegava eu tinha o maior prazer de ir lá comprar aquele item que eu queria, né? Isso foi ao longo da minha vida, até nessa época eu era músico, eu tinha um controle das finanças, né? Mas não dava muito valor, não pensava muito a médio e longo prazo, né? E aí quando eu conheci a Conscienciologia, vim aqui em Foz do Iguaçu, e aí fui fazer o curso sobre teoria e prática da inversão existencial. E aí eu vi essa questão financeira como uma grande lacuna, na verdade, que eu estava deixando de lado. E vi que, na verdade, a minha escolha profissional ela não seria o melhor meio para eu executar a minha ProEx, que a carreira enquanto música ela iria dificultar alguns elementos, não que eu não iria conseguir me dar bem financeiramente, mas iria dificultar a execução da minha ProEx, que eu via que seria muito mais assistencial se eu envolvesse mais o aspecto de ideias do que simplesmente expressão artística, através de emoções, no caso de harmonias, melodias lá como músico, né? E a Holo Pensando da Arte tem alguns complicadores, né? Apesar de estimular a criatividade e tudo mais. Mas o que eu vi? Eu precisava fazer uma reciclagem, então eu acabei fazendo uma reciclagem financeira, uma reciclagem profissional também, mudei, fiz uma nova faculdade, decidi seguir uma linha mais de empreendedorismo, comecei a estudar mais sobre finanças, sobre mercado de ações, sobre investimentos, sobre temas que poderiam me dar essa liberdade, porque eu sempre vi um valor para mim muito forte é a liberdade, e eu via o dinheiro como uma fonte de liberdade, não ganhar dinheiro por ganhar. Então, eu lembro que desde esse curso, o primeiro curso que eu fiz sobre inversão, me veio muito claro a necessidade desse tema, de eu estudar mais sobre isso, que era algo que eu estava deixando de lado. E eu via que isso a médio e longo prazo iria me comprometer. Então, a partir daí eu fiz algumas reciclagens, que resultou aqui no tema que eu escrevi, né, e depois eu acabei colocando como uma inversão mesmo, que é um tema para os inversores priorizarem, não só eles, né, mas se a pessoa conseguir fazer isso desde a juventude, ela vai ter uma liberdade, uma qualidade de vida melhor para as escolhas que ela deseja para a programação existencial dela. Na verdade é um tema para todo mundo, né, mas para os inversores ele tem uma importância, né, para já começar, né, pensar desde cedo, né. Exatamente. Então vamos lá, agora as perguntas, começando, tem uma pergunta agora de Portugal, Braga, em Portugal. Fatologia, página 33, sétima linha de baixo para cima. Poderia comentar sobre a identificação da linha de abertura da Proexis pessoal, convergindo junto ao fluxo do cosmos para o sucesso pessoal? Então, o que eu vejo nesse caso é que muitas pessoas estão pensando só na condição financeira e estão esquecendo de pensar na Proex. E quando a gente consegue definir claramente qual que é a linha de atuação da Proex, parece que se abrem novas janelas de oportunidade. Então, eu vejo muito a análise que a inversão existencial trouxe para mim, né, estudando esse tema, de pensar, otimizar a minha vida em função da programação existencial. Então, a partir do momento que você pensa dessa forma, a primeira coisa que você tem que chegar à conclusão é assim, qual que é a hipótese da minha programação existencial? Ou seja, qual vai ser o megafoco que eu vou me dedicar? Pode ser através de uma especialidade da Conscienciologia, por exemplo, um certo trabalho que você vê que vai exigir um esforço a médio e longo prazo para você conseguir fazer uma mudança de paradigma, uma mudança, uma renovação em certa área do conhecimento, ou que vai afetar positivamente a vida das pessoas. Então, a partir do momento que a pessoa vê esse mega foco maior a longo prazo, ela começa a organizar a vida dela em função disso. Muitas vezes aí acaba surgindo uma condição profissional favorável, né? Então, no meu caso, né, eu comecei a atuar como a profissão que eu tenho hoje, sou representante comercial, né? Sou um empresário que faz
vendas de indústrias e importadoras para os comércios, no caso. Então, faço esse processo comercial mesmo, só a transação e tudo mais. E isso, eu nunca tinha pensado em fazer isso, mas numa época em que eu estava fazendo essa redefinição profissional, né, e eu estava já com esse foco de ProEx, esse foco assim, veio uma pessoa e me indicou para eu pesquisar mais sobre isso, que ela achava que poderia ter um perfil adequado e que era uma profissão que me propiciaria liberdade e também ganhos financeiros satisfatórios. E aí isso abriu uma porta para mim, essa pessoa me abriu uma oportunidade profissional que me fez seguir até onde eu estou hoje, entende? Então, eu considero que antes da pessoa pensar em qual profissão ela seguir, é importante ela chegar à conclusão de mais detalhes sobre a ProEx dela, para depois encaixar a profissão como um meio para essa finalidade maior que é a ProEx. Agora a pergunta de Niterói, da Érica. Fatologia, página 33, na última linha. Poderia aprofundar o item, as finanças interassistenciais catalisadoras da Maxi ProEx grupal? Nesse caso, né, a gente vê que, como nós estamos numa Maxi ProEx grupal que envolve diversas consciências, a questão financeira ela dá uma sustentabilidade para que as coisas aconteçam. Então, nós temos vários projetos que acontecem hoje na Conscienciologia que, para serem materializados, né, tanto em termos de estruturas quanto em termos de novas publicações, ela exige um investimento financeiro. Então, se a pessoa está bem organizada financeiramente, ela pode chegar, inclusive, a ser uma doadora desses recursos financeiros, né? Não sei se a pessoa que perguntou já pensou nessa possibilidade. Ela pode assistir como criadora, né, no caso de ideias, ou voluntariando, trabalhando nas instituições, mas ela pode ser, inclusive, uma doadora de recursos financeiros para propiciar a construção de certas estruturas ou geração de novas ideias. Isso acontece com uma relativa frequência, apesar de não ser só a estrutura da Conscienciologia hoje, vamos dizer assim, sustentada por doações, né? Ela é sustentada pelo trabalho dos voluntários, pelo trabalho que as pessoas realizam também no dia a dia, né? Que acho que é a maior fonte de estrutura de tudo que acontece. Mas essas finanças interassistenciais, elas com certeza catalisam, elas permitem dar um salto de patamar. Até hoje tem uma IC, né, que é a Interpares, né, se você quiser comentar alguma coisa sobre isso, eu acho interessante. Né? A Interpares ela foi criada com o objetivo de ajudar intermissivistas que estão com dificuldade financeira momentânea, temporária. Né? Então ela, vamos dizer, faz doações para quem está com essas dificuldades, mas também ela recebe doações. Então ela não tem cursos, né? Então ela capta doações e faz doações, mas a ideia não é que a pessoa fique dependente das doações, né? Que ela, sim, temporariamente a gente ajuda, mas até ela se tornar independente e autônoma, né? Que é o ideal, né? Exatamente. Estrangeirismologia, agora a pergunta de Curitiba, do Eduardo Doria. Estrangeirismologia, página 32, primeira linha. É o mindset. Como conviver bem imersos no mindset da abundância financeira se em momento algum tivemos educação econômica sobre como movimentar bem nosso suado dinheiro? Você quer que eu repita? Está meio Não, eu entendi a pergunta. É que isso que ele falou, eu vejo que é uma lacuna de conhecimento que nós temos. Nós vamos para a escola, os jovens principalmente chegam lá, vão estudar matemática, vão estudar física, vão estudar geografia, e por que não estudar, por exemplo, economia pessoal, né? Finanças domésticas, no caso? Por que não estudar empreendedorismo, para conseguir desenvolver características empreendedoras para quando ele estiver no mercado de trabalho, seja gerindo um negócio, seja como profissional, ele ter essas características já mais claras, né? Então, é uma lacuna realmente existente. Eu considero que o meio de desenvolver isso é através do autodidatismo e através também da autopesquisa. Existem já alguns materiais aqui na referências bibliográficas que eu sugiro, se a pessoa quiser desenvolver esse mindset de abundância financeira, né? O que é o mindset? Vamos dizer, a configuração das tuas crenças, dos seus paradigmas, né? Da tua forma de pensar em relação ao dinheiro. Então, você tem um mindset mais de abundância, quer dizer que o dinheiro tende a sobrar, ou aquela coisa de pensar pequeno, aquele mindset, o dinheiro está sempre faltando, sabe? Eu vi um caso uma vez, uma pessoa, que ela veio de uma origem mais pobre mesmo, e ela tinha sempre que ficar juntando dinheiro, juntando, e nunca sobrava. Então ela sempre tinha esse perfil, né? Depois ela se desenvolveu, virou uma pessoa com bom poder aquisitivo,
mas ela percebia ainda no comportamento dela alguns resquícios desses traços antigos. Então, ela às vezes comprava um biscoito e guardava só para ela, em vez de dividir com os colegas de trabalho. Porque eu pensava, não, tem que guardar porque se esse biscoito acabar e tudo mais. Então, ela aquele resquício que ela não reciclou. Quando ela percebeu isso, ela foi, não, vou comprar um biscoito para cada um do trabalho e vou distribuir para eu quebrar essa crença, essa forma de ser do meu paradigma mental. Eu vejo que tem muito relação com também a vitimização e assumir responsabilidades. Então, o paradigma de abundância ele é de assumir mais a responsabilidade, enquanto o paradigma de carência é o paradigma mais de vitimização. Então, a pessoa analisar isso. Um dos livros que eu recomendo, que eu trouxe aqui, está aqui embaixo, é o de Segredos da Mente Milionária. Apesar do título, né, ter uma cara meio... Ele é um best-seller e tudo mais, é um título, né, que muita gente, não vou ver esse livro, porque mente milionária e tal. Mas ele fala justamente sobre isso, as crenças, as diversas crenças que a pessoa tem em relação ao dinheiro, né? E nesse caso ele traz essa hipótese da vitimização e de assumir responsabilidades como a base. E um outro material que eu trouxe também aqui é dos anais do 6º Congresso de Inversão Existencial. E aqui tem uma pesquisa sobre autoconsciencioterapia financeira, tá? Que a pessoa que fez a pesquisa, né, foi a Roberta Ferreira, ela fala de perfis também de outras vidas. Que a gente carrega esse mindset de uma vida, por exemplo, como religioso. Né? A pessoa não tinha que se preocupar tanto com dinheiro, ela às vezes fazia voto de pobreza. Então ela vem nessa vida, ela tem ainda resquícios dessa forma de pensar da vida anterior. Ou mesmo uma pessoa que era da nobreza lá, ou da monarquia, né, reis, rainhas, tem aquela coisa assim de gastar mais, de coisa mais ostentação, por exemplo, pode ser um indício, entende? Então aqui ela traça alguns perfis de retrovidas que a pessoa também pode pesquisar, que podem estar influenciando nesse mindset atual. André, você quer perguntar? Sim. Então, primeiramente, Pedro, parabéns aí pelo verbete. E aqui na página 33, na fatologia, na 11ª linha de baixo para cima, você fala aqui à direita, né, o balanceamento de ativos de acordo com o momento evolutivo propiciando a geração de dividendos a curto, médio e longo prazo. Você pode aprofundar? Aqui, essa fatologia, eu vou explicar que eu dividi ela mais ou menos assim, num certo crescendo, seria a pessoa que primeiro ela começa a estudar sobre esse assunto da prioridade financeira da vida dela, ela se forma profissionalmente, e depois ela tem uma condição de aprofundamento para chegar na condição de investimentos, né? E os investimentos vão propiciar a liberdade econômica dela para futuramente ela se dedicar mais integralmente à ProEx, né? E aqui esse termo de balanceamento de ativos seria assim, numa carteira de investimentos você tem vários tipos de investimentos, tem investimentos mais conservadores, investimentos moderados, investimentos mais arriscados. Então, de acordo com o seu momento de vida, você pode optar por balancear esses ativos, colocando, por exemplo, um peso maior em investimentos de risco ou investimentos conservadores. Por exemplo, um jovem, ele não tem muito o que perder ainda, então ele tende a arriscar um pouco mais. Até pela visão que o jovem tem, ele tende a ter um otimismo meio ingênuo em relação ao futuro, porque ele não teve muita experiência, então ele acha que, não, eu dou conta de tudo, eu vou fazendo, as coisas acontecem. E a gente vê que não é bem assim. Quando ele chega na adultidade, ele toma alguns tombos da vida e vai ficando menos ingênuo, né? E aí tem uma certa impulsividade. Então, essa questão do momento de vida influencia muito. A pessoa que já está lá na terceira idade, ela juntou um certo valor que ela precisa ter para manter o pé de meia dela, para ela não precisar mais trabalhar. Ela não vai ficar arriscando esse valor em investimentos que vão dar um retorno alto, porque ela não precisa, e isso vai ser inclusive uma coisa desnecessária e arriscada para a vida dela. Mas o jovem que está construindo o patrimônio, ele pode optar por balancear mais opções arriscadas, que ele sabe que tem uma chance maior de perder também, mas sem a ideia que seja de modo consciente, pensando a curto, médio e longo prazo. Né? Aí eu sugiro o estudo de materiais, né, mais específicos. Ele tem um livro que eu trouxe, que ele é bem conhecido também, que é esse de investimentos inteligentes. Então esse livro aqui, Gustavo Cerbasi, é uma referência na área. Ele pode ajudar, se a pessoa quiser estudar e saber os vários tipos de investimentos, quais que são os mais arriscados, os mais conservadores, para ela começar a fazer esse balanço aí quando ela começar a investir.
Sim, eu quero também aproveitar que na página 34, teoriologia, na terceira linha, a teoria do comportamento aparentemente irracional na gestão de riscos. Isso é bem legal, uma boa pergunta. É que assim, quando a gente começa a investir, né, o que acontece? Você pode optar por investimentos mais conservadores, que seriam aquela condição mais previsível, e como eu falei, investimentos que têm variação, como é o caso de mercado de bolsa de valores, ações e opções. E nesse caso, né, há variação diária do preço do teu investimento. Então você pode abrir lá, você tem lá, vamos dizer assim, como hipótese, né, está lá R$1.000 investido. Daí você abre hoje lá, tem lá R$700. Pô, perdi R$300 de um dia para a noite. Tipo, você não... Aí no outro dia você abre e está 1.200, aumentou e cresceu. Então assim, é variável. Então a pessoa tem que saber lidar emocionalmente com isso. Ela tem que ter um preparo psicológico. E aí nesse caso tem uma pesquisa que é muito, muito legal. Eu recomendo as pessoas pesquisarem, que o cara é um psicólogo, o nome dele é Daniel Kahneman. E ele estuda esses comportamentos irracionais. E o mais bacana é que ele ganhou o Prêmio Nobel de Economia, né? Sendo psicólogo, falando sobre essa tese dele, desse comportamento, que as pessoas se afetam mais quando perdem do que quando ganham. Ou seja, se você tem lá R$1.000, como eu falei, e aí você vê que caiu para 700, você tende a se desesperar mais do que se você tivesse R$1.000 e ganhasse mais 300, se tivesse com R$1.300, entendeu? Então as pessoas, elas valorizam mais a perda do que o ganho. O ganho você, pô, que legal, fica feliz, a sensação é boa, mas quando você perde, a sensação é muito ruim. É como se fosse 2 vezes mais do que quando você perde, entendeu? Quando você ganha. Então ele fala desse comportamento irracional na gestão de risco. Porque quando você vê isso, você pensa assim, eu estou arriscando, eu estou perdendo, é melhor eu tirar dessa coisa que eu estou perdendo. A pessoa tende a ser impulsiva e vender o que ela tem lá, porque assim, ela está agindo pelas emoções. Mas a ideia aqui é o investidor inteligente, ele vai fazer uma pesquisa do que ele está investindo, e ele não vai pensar só no investimento a curto prazo, ele vai pensar a médio e longo prazo. Então ele sabe que a empresa que ele está investindo, ela tem uma solidez, ela tem uma condição a longo prazo que vai beneficiar ele. Então ele consegue passar, vamos dizer assim, sem se afetar muito com essas perdas aí momentâneas que são variáveis, né? E o que os especialistas falam? Que é nesses momentos que você tem que ter um comportamento aparentemente irracional. Que é no caso assim, você comprou lá uma ação de uma empresa, essa ação caiu. A tendência, vamos dizer assim, racional, entre aspas, é você tirar o dinheiro porque você vai ficar com medo. Não, vou eliminar esse risco. Só que os especialistas falam que é nesse momento que você tem que comprar. Por quê? Porque está mais barato, né? Se você já viu que a empresa é boa, o valor dela caiu, é como se você estivesse comprando algo bom por um preço menor, porque você sabe que futuramente esse valor vai subir. Então a pessoa tem que ter esse jogo de cintura, esse preparo psicológico para lidar. Então eu recomendo procurarem, né, quem tiver interesse em aprofundar mais sobre esse autor, que ele traz mais exemplos de comportamentos assim que a gente tem quando a gente mexe com dinheiro, tá? Eu queria aproveitar aqui também na página 36, a questão das profissões, que você aprofunda na 37, e você coloca aí 3 áreas, né, de educação, empreendimento e saúde, como assim focos, né, para a pessoa fazer essa inversão. O que eu gostaria de ver contigo é, na sua opinião, o jovem, até mesmo, ou qualquer um intermissivista, tem sempre, devido ao esbregue do curso intermissivo, receio de fazer algo errado, ou de ter interprisões, ou de investir em algo que de repente alguém vai escambar para algum lado negativo e ele vai verificar que tem uma coisa errada ali que ele não deveria ter entrado, ou seja, deveria ter estudado mais, ser mais profundo antes de fazer ali um investimento ou entrar naquela área. O que você recomenda do ponto de vista, talvez, o uso do parapsiquismo ou um estudo maior, para ele ter mais segurança nesses investimentos? Eu recomendo que ele estude o material que a Sandra Tornieri, né, desenvolveu, que ela tem vários artigos aí, verbetes sobre escolha da carreira profissional, primeiro ponto, que é uma pessoa especializada nesse tema aí. Aqui eu coloquei 3 áreas, gente, mas obviamente elas não são as únicas, né? É na minha visão as que eu acho que tem maior potencial aí, mas cada pessoa tem que avaliar a própria ProEx, avaliar o que é mais convergente, né? Sobre a escolha profissional, eu acho que a gente, quando fala escolha consciente,
É algo que pouquíssimas, mas é muito raro a pessoa que faz, inclusive o jovem. Porque você está escolhendo, vamos dizer assim, a primeira grande decisão que um jovem tem é essa, né? E há uma pressão em cima disso. O que você vai ser desde criança? O que você vai ser quando crescer? Aí a pessoa vai filtrando, eu quero isso eu gosto, isso eu não gosto, mas é uma dificuldade. Normalmente né? ele está numa fase imatura ainda para decidir sobre o futuro dele, né? Exatamente. E tem a questão da pressão da família. O pai quer que você seja certa coisa, a mãe quer que seja outra, a sociedade quer que você seja outra. Então, assim, a primeira coisa é a pessoa pensar assim, o que eu quero, o que eu gosto. E aí eu acho também que não só isso, a questão que eu falei no início sobre a definição proexológica. Se a pessoa tem uma maior clareza do que ela quer fazer em termos de programação existencial, independente da profissão, ela vai ter uma chance maior de acertar na profissão dela, pensando como um meio para a Proex. Né? Então, ela vai ter uma maior convergência, que é a teoria do megafoco profissional. A convergência evolutiva da profissão com a Proex e você se especializar dentro da sua profissão. Não adianta você ser um generalista na profissão, que você vai acabar entrando no mercado que, né, você vai ser só mais um. Se você se especializa, você consegue atender, né, um público específico e às vezes ter um retorno maior trabalhando menos, vamos dizer assim. O que eu vejo aqui? Algumas dicas bem práticas, tá? Primeira coisa, pesquisar na internet, cosmogramas. Hoje mesmo de manhã eu estava estudando para falar sobre esse verbete aqui, eu pesquisei sobre quais são as profissões mais valorizadas em 2017. Isso de acordo com a realidade nos Estados Unidos, né? Lógico que aqui no Brasil vai ter variações. Mas eu duvido que alguém aqui tenha acertado. Pense qual que seria a profissão que mais valorizada. Peraí, não fala, vamos fazer uma enquete em 2017. Aqui. Vamos ver se alguém adivinha aqui. Quem quer chutar aqui? Chutar não. Quem quer falar qual a profissão mais valorizada é nos Estados Unidos, né? Alguém tem alguma ideia? Pode ser aqui no Brasil também. A Anne não vale, que eu já falei com ela. Direito internacional. Direito internacional, quem mais? Pode chutar, gente, não tenho medo de errar, não. Chutar o renovado, Professor. Estava entre as top 10. Interessante, professor universitário. Oi? Né? Psicólogo, sinto, mas não é o momento ainda, não é a hora ainda. Eu sei que muita gente gostaria, né, principalmente quem fosse psicólogo, mas... Então, gente, eu me surpreendi que a profissão que mais vai crescer, segundo essa pesquisa nos Estados Unidos esse ano, mais de 30% de crescimento salarial é a profissão de estatístico. Estatístico, quer dizer, um ramo da matemática. Um ramo da matemática. Tem várias, né, que estão ligadas com esse ramo da matemática, no sentido assim, a sociedade hoje está cada vez mais complexa. Nós temos volumes de dados muito grandes e a pessoa que ela consegue, vamos dizer assim, chegar numa síntese desse volume de dados a ponto de fornecer uma tomada de decisão mais lúcida para os gestores ou para as empresas ou para governos, ela está sendo um profissional mais valorizado. Então, nesse caso, o estatístico. E também muitos relacionados com o processo de tecnologia, né? Engenheiro de software, são profissões que estão crescendo muito. Né? O professor universitário também está nessa lista das 10 mais. Professor universitário deve ser só lá, né, André? Porque aqui no Brasil... Aqui ainda não, né? Não, quem sabe essa onda chega. Queria comentar uma coisa, isso aí que a gente falou, porque eu também, na faculdade, a gente vê que o aluno, ele chega, por exemplo, segundo ano, terceiro ano, e ele fala, não era bem isso que eu queria. É que ele não tem noção, antes de entrar na faculdade, o que ele vai encontrar na faculdade. Claro que o intermissivista é outra história, porque como você falou, ele estuda, ele faz pesquisa, mas a maioria... Mas é raro, mesmo o intermissivista, pelo menos os que eu conheço a mim, é raro quem estuda, né? Quem estuda bem antes, entende? E assim, só para fechar esse assunto, a pior, né, nos Estados Unidos é repórter de jornal. Jornalista. Por quê? Jornalista, porque hoje a internet, né, Facebook, tudo tomou conta nesse sentido. Outra dica é conversar com os profissionais. Então, por exemplo, eu quero ser médico. Vai lá, bate na porta de 5 médicos, conversa com eles, pergunta como é que é a rotina deles. E aí você vai aprofundando, entendeu? Quero ser psicólogo, vamos lá, vamos conversar com os psicólogos. Cada um vai te dar uma noção daquele ramo, né? Então, acho que esses 3 elementos já ajudam a pessoa a ter uma escolha um pouco mais consciente. Ela pensar na Proex, né? Qual vai ser o melhor meio, conversar com profissionais e estudar os cosmogramas. Né? E pensar nesses critérios que eu botei aqui, interassistencialidade, ver qual que pesa mais para ela.
Eu quero ter mais disponibilidade de tempo. Ela vai pegar uma profissão que ela não tem aquela carteira assinada, bater ponto, ela vai pensar algo assim. Desenvolvimento de atributos. Qual a profissão que vai mais ajudar a desenvolver os atributos que eu preciso? Ou ao contrário, eu já tenho muitos atributos bons que nessa profissão eu vou deslanchar fácil. É um critério de escolha. E o rendimento financeiro também tem que ser levado em consideração. Não vamos dizer que é o mais importante, mas a pessoa também tem que pensar em como ela vai se manter, né? Só lembrando que às vezes ela tem facilidade numa profissão porque ela já mexeu com isso em outras vidas. Então, só tomar cuidado para não ser muita automimese, né? Exatamente. Às vezes ela precisa desenvolver outros atributos que não são tão fáceis para ela, assim, né? Por exemplo, a pessoa tem muita facilidade com matemática. Às vezes é melhor ela estudar uma área de humanas. Para humanas, né? para Ou o contrário, né? É. Mas também tem que levar em conta as tendências da pessoa, né? Que às vezes Perfil, né? ela vem na ProEx para mexer com aquilo. Para né? mexer, para mudar. Então, assim, é bem pessoal, né? Então, é importante essa auto-pesquisa. Eu sugiro ler esses materiais da Sandra, vai ajudar bastante, né? E fazer esses itens aí que eu acredito que já vai ajudar num maior autodiscernimento. Não vai ser aquela escolha impulsiva do tipo, tá na hora, qual que eu vou colocar? Ah, vai essa aqui mesmo, né? Ou ele pega o boom do momento, né? Atualmente está dando uma bolha numa profissão tal. Ou medicina, porque todo mundo aprova e dá dinheiro, né? Tem muita gente que vê dessa forma, né? É verdade. Você queria falar alguma coisa? Pedro, aqui na parafatologia, eu achei interessante 2 tópicos. A ectoplasmia atuante na concretização de empreendimentos. Queria saber se você tem alguma fatologia, alguma coisa a respeito disso, se conseguir ampliar. E depois, ali, o dinheiro fácil ou enriquecimento instantâneo enquanto trabalho elaborado por assediadores extrafísicos. Isso aqui é uma coisa que me chamou a atenção aí como uma forma de profilaxia, observação. Isso aí é bem legal, porque tem até um verbete que está aí na listagem final, que é bamburriologia. Isso aí chama bambúrrio, né? Não estamos falando que a pessoa é burra nem nada. O bamburrio é esse enriquecimento instantâneo. Então, ganhou na loteria, né? Ou aconteceu algo que você recebeu uma grande herança do nada. Espera aí, pensa bem. Aparentemente, isso que pode ser algo muito bom, pode ser um grande desvio. Pensa agora, se você tivesse condição de não precisar mais trabalhar, tivesse muito dinheiro, o que você faria com a sua vida nesse exato momento? Será que a pessoa tem maturidade para lidar com esse volume de financeiro nesse momento da vida dela? Muitas pessoas, eu vou aproveitar, vou viajar, vou fazer um monte de coisa, vou sair aí curtindo, e vão se desviar do que é o essencial. Né? Vão deixar, às vezes, de fazer contatos profissionais que antes eram importantes para desenvolver certos atributos, para desfazer algumas interprisões. Né? Então, sempre ter esse cuidado, né? Muita gente tem esse sonho, eu coloquei isso aqui porque eu vejo isso manifesto no comportamento das pessoas que estão lá jogando na Mega Sena com o sonho de enriquecer fácil, né? E estão levando o trabalho delas, né, empurrando pela barriga e não estão pensando em construir esse patrimônio. Tem a visão muito mais o quê? Da sorte, né? Quem tem muito dinheiro é pela viés da sorte, sendo que na prática o que a gente vê não é bem por aí. A pessoa que ela conseguiu isso foi através de muito esforço, né? Através de muita dedicação a essa questão, tá? Então, analisar, né? Não é todo bamburrio que ele é patológico. Pode ter também, né? Acho que é mais exceção, casos de aportes mesmo que a pessoa recebe. Mas a pessoa, quando ela não ser ingênua nesse tipo de situação, né? Ela pensar bem. Em relação à ectoplastia, né? O que eu vejo? Eu nunca tive muitos fenômenos assim parapsíquicos que eu vi me manifestando. Mas uma coisa que eu vi que é um indício meu que eu posso ter processo de ectoplasma, né, que eu considero, é que as coisas que eu me proponho a fazer, elas acontecem. Então eu tenho a capacidade de realização, de materialização. Então pensa o seguinte, a ectoplasmia ela é energia densa. E a dimensão intrafísica, ela tem essa proximidade também de ser uma energia material ali, densificada. Então a pessoa, às vezes, ela parte da ideia, muitas pessoas param aí só na ideia, e quando você vai transformar essa ideia em realidade, você precisa colocar energia para isso acontecer. Através de ações, através de estratégia, principalmente através da execução, né? Tem uma frase que diz que ideias são commodities, quer dizer, ideias todo mundo tem, execução que é o diferencial, que poucas pessoas conseguem. Então, assim, é nesse momento que você pode ver se a pessoa tem uma capacidade de executar projetos, às vezes obra,
coisa que envolve até essa materialização de estrutura intrafísica, é um indício que ela pode se analisar, né, que ela pode ser ectoplasta. Ela às vezes não manifesta tanto os fenômenos parapsíquicos assim, mas ela consegue direcionar a ectoplasmia dela, a energia dela mais densa para materialização de objetos, de ideias, de projetos que ela está desenvolvendo. Daí eu sugiro fazer lá um atendimento com a Ectolab, né, para avaliar, né, até que ponto que você é ou não ectoplasta, porque lá eles têm uma mensuração, né, eles fazem todo um processo mais detalhado sobre isso. Tudo bem? Então, continuando aqui, agora, Fatologia, página 33, 10ª linha. Quais as suas dicas para evitação da acomodação na zona de conforto da profissão? Empreendedorismo. A pessoa, ela está na profissão, que ela vê que ela pode dar mais dela mesma, ela estudar quais são as competências empreendedoras. Porque a gente, às vezes, não pode confundir empreendedorismo com negócio, né? A pessoa, ela pode ser uma empreendedora e uma empresária ao mesmo tempo, que ela tem um negócio próprio. Mas hoje está se falando muito das características empreendedoras na vida da pessoa. Que são características do tipo tomar iniciativa, correr riscos calculados, ter uma persuasão cosmoética, ter, vamos dizer assim, um processo de planejamento das ações, né? Buscar sinergia na atuação de grupos, né? Com equipes que ela está atuando no trabalho. Então, o processo hoje é chamado de intraempreendedorismo, quer dizer, os empreendedores, essas características de empreendedores dentro de uma empresa, dentro de um negócio, dentro de uma função, né? Independente se a pessoa é funcionário ou se ela é dono do negócio, ela vai ter essa postura proativa. E, de repente, ela pensar como que ela pode assumir mais responsabilidades. Eu acho que o foco é esse, para ela sair da zona de conforto. De certo modo, há um potencial aí que não está sendo utilizado. E para esse potencial ele virar ação, né, esse potencial ele ser colocado em prática, é preciso uma mudança de postura, de atitude da pessoa, no sentido de assumir mais responsabilidade onde ela está. A gente pode extrapolar isso para o voluntariado, né? Até que ponto nós estamos sendo empreendedores no nosso voluntariado, né? Voluntariado eu considero que é muito importante isso, que a pessoa às vezes confunde voluntariado com trabalho amador. É voluntário, aí faz de qualquer jeito. Mas não, aqui na Conscienciologia a proposta é voluntariado profissional, e esse voluntariado empreendedor é aquele que transforma, porque empreender é isso. Então, às vezes, tem lá numa IC uma demanda que ninguém faz, precisa desassediar, precisa fazer aquilo acontecer e ninguém consegue fazer. Se a pessoa tem essa característica de empreendedor, ela vai pegar aquilo, não, eu vou realizar isso, custe o que custar, eu vou me colocar à disposição aqui, eu posso não saber fazer, eu vou pesquisar e vou fazer aquilo acontecer. Pode demorar um pouco mais, mas eu vou conseguir. Ela coloca isso na cabeça e com isso ela vai se desenvolvendo e a coisa sai. Então a gente vê que essa postura de profissionalismo voluntariado é o que mais gera desenvolvimento nas instituições da Conscienciologia, em termos de resultado de alunos, resultado de assistência, de novas ideias chegando, novas pessoas. Então isso é bem importante. Queria perguntar? Então, nessa questão da evitação, da acomodação da zona de conforto na profissão, também eu só queria falar um pouco da questão positiva disso. Eu queria que você também comentasse. Não, vamos dizer assim, talvez não seria acomodação, talvez seria a consolidação da profissão, né? Que seria, no caso, a pessoa ela ter a profissão consolidada, no sentido dela conseguir dar atenção para o voluntariado, outras questões que ela está querendo, por exemplo, TENEPs, né, questões parapsíquicas. Então, às vezes tem essa questão também. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Então, é uma condição importante mesmo. Está até na sequência aqui, que é essa consolidação, que eu vejo que a pessoa ela primeiro precisa sair da zona de conforto para ela chegar nessa consolidação. Se ela se mantém nessa zona de conforto, muitas vezes ela não vai conseguir consolidar a carreira dela, né? Essa questão que foi comentada é a questão do equilíbrio, né? Então, esse verbete eu tomei bastante cuidado para deixar isso em pauta. Até uma das últimas coisas que eu mexi foi colocar como tema neutro. Por quê? Porque a pessoa ela pode se dedicar muito à inversão financeira e deixar um monte de outras áreas da vida dela de lado, né? Que são áreas essenciais. Quando ela vai ver lá a longo prazo, às vezes ela conseguiu um sucesso financeiro, ela está bem profissionalmente, mas ela deixou lacunas grandes, às vezes no voluntariado, às vezes na parte parapsíquica, às vezes na parte afetiva, às vezes na parte intelectual. Então a ideia é, né, de levar tudo direito, isso é muito importante. E quando a carreira está consolidada,
aí realmente a pessoa ela já pode tirar um pouco o pé e começar a se dedicar menos à carreira, porque ela já se desenvolveu a ponto daquilo estar estabilizado e ela pode mais levar aquilo, vamos dizer assim, um pouco no modo mais automático, né? No meu caso, o que eu vejo? Eu tenho que tomar muito cuidado com isso, porque eu tenho uma tendência a querer sempre estar inventando novos projetos, a sempre estar trabalhando mais e mais, uma tendência mais à condição de workaholic. Então eu preciso muitas vezes, parar, né, e ver, não, tá bom, né, vou parar de trabalhar que já está o suficiente, entende? Agora, chegar nessa consolidação, eu acredito que é um processo de anos, viu? Às vezes até décadas, dependendo da pessoa, dependendo da profissão, porque exige uma formação mais constante, a questão da pessoa estar bem formada e bem segura na área. E uma coisa que eu vejo também é um tema muito importante para os investidores, um tema muito importante para quem está na Conscienciologia, que tem a ver com isso que a Anne comentou, que é a condição da despretensão profissional, que não é a pessoa deixar de lado a profissão, né? Eu até coloquei aqui o verbete na Remissiologia, que é a desambição carreirística, que é assim, hoje no mercado de trabalho você tem uma exigência de ser cada vez melhor, e muitas vezes de ser o melhor naquela função. Se a pessoa ela entra nisso, ela pode cair num desvio de entrar num processo meramente de profissão e esquecer do resto da vida dela, porque para você ser o top na sua área profissional, você vai ter que se dedicar pra caramba a isso. E muitas vezes não cabe você ser isso e trabalhar, por exemplo, com GESCONs, com voluntariado, com outras ações dentro da Conscienciologia. No meu caso, eu estava indo muito bem na minha profissão, de certo modo, eu abri mão de uma condição ainda melhor que eu poderia atingir lá, para me mudar aqui para Foz. E quando eu fiz isso, balançou bastante coisa, está ainda em movimento de reestruturar o meu negócio e tudo mais. Eu digo que não é fácil, então assim, a pessoa ela equilibrar essas várias áreas é essencial, né? E ter essa consciência que ela não pode estar se sentindo culpada ou comparando com essas pessoas que estão só se dedicando à profissão, quanto ela tem muito mais a que fazer além da profissão, porque a ProEx não é a profissão dela, né? A profissão é mais um meio do que um fim. E aí eu vejo essa importância, né, de fazer esse lembrete aqui, né, nesse sentido, e as pessoas também terem essa consciência, né, para não gerar um processo de autoculpa aí em cima disso. Pode perguntar. Aproveitando aí que você acabou de falar sobre a profissão, aqui em Fatologia, eu vi uma coisa que talvez eu queria que tu esclarecesse um pouco melhor, a dedicação diária de, em média, de 1/3 do tempo útil em função da profissão propiciadora da sustentação financeira. Como seria esse 1/3 do tempo útil do dia, seria? Isso aqui o dia tem 24 horas, né? 1/3 seria 8 horas, que a média das pessoas hoje trabalha 8 horas por dia. Então, ao você fazer uma escolha profissional, você tem que pensar nisso. Pô, vou ficar 8 horas, vou ficar 1/3 da minha vida fazendo aquela função. Eu vou realmente, né, gostar do que eu estou fazendo? Porque se você fizer algo por obrigação, a tendência é você até adoecer por causa disso. Você às vezes entra numa carreira, aquilo vai te gerando uma pressão cada vez maior e a pessoa não aguenta se manter ali, né? Pensar que a gente vai viver, né, muito tempo na nossa profissão, não é um processo simples a inversão financeira, é um processo extremamente complexo, exige dedicação, exige disciplina, exige planejamento a médio e longo prazo. Então a pessoa precisa ter consciência disso, né, que a profissão, ela em média vai se manter esse tempo atuando. Obviamente existem exceções, né, de pessoas que conseguem ter um processo de menos tempo dedicado e mais resultado. Aí ela tem que avaliar como é que é o modo dela de trabalhar, qual que é o perfil dela, né? Tem perfis que são mais de autônomo, tem perfis que são mais de funcionário, tem perfis que é mais de líder para gerir equipes, seria, vamos dizer, mais propício a gerir uma empresa. Então a pessoa se desenvolver dentro desse perfil, ver qual que é o perfil dela e qual a profissão que mais se adequa, né, nesse tempo aí útil que ela vai estar se dedicando à profissão. Ok? Pedro, na Fatologia, linha 19, você coloca que a renovação dos esquemas de crenças permanente o uso do dinheiro. Você pode falar sobre isso? Sim, eu comentei um pouco sobre isso no mindset da abundância financeira, que eu falei anteriormente.
Eu sugiro muito a leitura desse livro do Segredos da Mente Milionária, também da questão dos perfis de retrovidas. Por quê? Porque nós temos certos esquemas ao lidar com o dinheiro. Por exemplo, você vê uma pessoa que tem muito dinheiro, você acha que ela é perversa porque ela tem muito dinheiro? Por exemplo, um esquema seria assim, essa pessoa tem muito dinheiro, ela deve ter ter roubado de alguém, ou alguém deve estar sofrendo porque ela está explorando essa pessoa. Tipo, se ela tem mais, consequentemente outra tem menos, entendeu? Esse é um esquema que às vezes é um certo preconceito. Pode ter pessoas que têm muito dinheiro que são assim? Pode, às vezes a pessoa até conhecia alguém que é assim e criou esse conceito, mas não são todas, né? Às vezes a pessoa que ela tem uma visão, vamos dizer assim, esperar o dinheiro vir até ela, não ela ir atrás do dinheiro, não, o dinheiro que tem que vir até eu, entendeu? Então assim, vem a mim, né? Não tem aquele esforço, aquela dedicação, porque você correr atrás, muitas vezes vai exigir uma mudança de assumir mais responsabilidade. Então eu vejo que são vários esquemas, é importante a pessoa pensar qual que é os pensenes que vem quando ela pensa em dinheiro. É pensando de desespero, é de angústia, é de alegria, pô, estou com dinheiro, vou poder fazer um monte de coisa. Quais os primeiros conceitos que vem ali? Começa a anotar e ver se esses conceitos, eles dizem realmente respeito com a realidade. Né? Por isso que eu acho legal esse livro, porque o cara ele tinha uma mentalidade assim, né? E ele conheceu uma pessoa que tinha uma mente milionária, que ele fala, quer dizer, a pessoa conseguiu ter sucesso na vida dela nesse sentido. E ele começou a ver como é que essa pessoa pensa, o que ela faz, como é que é o dia a dia dela, entendeu? Então, eu recomendo esse livro que, para mim, até quando eu contei a história no início, né, que eu fiz o curso de inversão existencial, me indicaram esse livro. E foi um dos que eu li que me fez girar essa chave nesse sentido aí de crenças. Mas tem o outro também, que é o Pai Rico, Pai Pobre, que é bem conhecido também, que é o quê? A mentalidade da pessoa que, às vezes, o cara ele conta a história que ele tinha o pai que era rico financeiramente, e o pai que era pobre, mas que era cheio de conhecimento. E ele via que tinha duas formas diferentes de pensar desses dois pais, né? Um era o pai de sangue, vamos dizer assim, e o outro era um amigo, o pai de um amigo dele, que ele começou a observar. E ele tentou unir na vida dele as duas formas de pensar, ou seja, dele ir em busca do conhecimento e dele também aprender como usar esse conhecimento dele para gerar recursos financeiros, né? Então, essas duas formas de pensar aí. Tudo bem? Você queria perguntar? Vai lá. Opa! Ali em sinergismologia, você comentou ali sobre o sinergismo, objetivos de vida, carreira profissional. A minha pergunta é, expandindo esse tema, existem algumas situações, principalmente quando a pessoa está norteada pela Proexis, que pode acontecer um conflito de interesses entre o voluntariado e a carreira. Então, eu queria expandir, que você desse sua opinião sobre esse tema, porque eu acredito que, principalmente aqui na Conscienciologia, isso deve atingir muita gente, que a pessoa acaba, muitas vezes, chegando aqui já numa posição, já numa carreira mais avançada, e justamente utiliza dos conhecimentos dela, principalmente na área, por exemplo, de consultoria, ou alguém que dá cursos, ou alguém que trabalha com coaching, alguém que trabalha com pessoas já, e pode ser que haja algum conflito de interesses entre o que ela veio fazendo no voluntariado para a continuidade profissional dela. Então, como que você vê isso e, às vezes, como a gente pode solucionar essa questão? Eu entendi o que você perguntou. Primeiro, eu falo da minha casuística, né? Na verdade, a minha profissão, eu desenvolvi ela fazendo trabalho voluntário. Por quê? Porque eu fui para a área de vendas da IC que eu estava na época, que era o IPC, e aprendi o processo de vendas, vi como funcionava e depois desenvolvi isso profissionalmente. Então, teve esse lado, vamos dizer assim, de eu receber da instituição um aporte, aprender com isso e depois trazer para a minha profissão. Tem o inverso que acontece, a pessoa ela já tem uma área profissional bem consolidada na vida dela, pode ser, como você falou, um consultor e tudo, conhece práticas de gestão, chega na administração do voluntariado, ele imprime alguma dessas práticas de gestão, ele coloca ali em prática e acaba ajudando a instituição. Isso seria o voluntariado atuante e essa relação com a profissão. Agora, mediante o que você perguntou, o que pode acontecer? Às vezes, a pessoa ela tem uma função que é idêntica à que ela faz no voluntariado, né, que tem a ver com a linha de atuação dela,
e ela faz isso profissionalmente também. Então há um conflito de interesse, por quê? Porque ela pode estar ali divulgando a profissão dela através do voluntariado. Um exemplo disso é no IPC e na docência, pelo menos até a última vez que eu vi, né? Tinha uma restrição a pessoas que são psicólogos a atuarem como professores. Pelo menos na mesma cidade em que ele é psicólogo. Se a pessoa for para uma outra cidade, não teria problema. Por quê? Já aconteceu comigo, eu como estudante de psicologia, eu estou dando uma aula de conscienciologia, a pessoa chegar no final da aula e falar comigo assim, eu quero que você me atenda. Entende? E eu era estudante, eu só falei que eu era estudante. A pessoa viu lá os conhecimentos da conscienciologia, achou muito legal, achou que aquilo ia ajudar ela e queria fazer uma sessão de psicologia comigo. Então, há aí um conflito de interesse. Por quê? Coloca o professor ou a pessoa que está ali representando a instituição em saia justa. E essa pessoa ela pode, inclusive, começar a agir dessa forma em função de se levantar profissionalmente. Eu estou vendo que está vindo cliente através dessa divulgação, então eu vou fazer mais isso e tudo mais. Por esse motivo que o voluntariado, a pessoa faz pela vontade própria, ela não recebe dinheiro para fazer isso, para evitar esse ganho secundário. Então, há de se pensar, no caso, nesse processo de planejamento de vida, se a profissão ela vai gerar algum processo de interferência também na ProEx dela. Porque se for uma convergência que gera esse nível de confusão nas pessoas, aquela pessoa, ela é a profissão ou ela é a identidade, vamos dizer assim, assistencial, proexológica dela? Se isso está gerando uma confusão para o público-alvo que essa pessoa está assistindo, eu acho que é o caso de repensar. Eu acho que é o caso, de repente, de fazer uma reperspectivação profissional. Isso pensando no processo de assistência. Então, a gente vê como é que vamos dizer, inovador esse conceito, essa questão de pensar nas finanças desse modo, porque você deixa de pensar em você às vezes vai estar perdendo financeiramente, mas você está pensando na assistência que você vai fazer com isso, né, que você vai estar deixando de fazer com o seu público-alvo, se você manter essa condição ambígua entre a profissão e a identidade de atuação assistencial. Um exemplo, eu hoje atuo muito fortemente com a identidade em relação à invexologia. Estou sempre falando de invex, divulgando inversão existencial e tudo mais. E eu fiz a formação que você comentou aí de coaching. E quando eu estava fazendo lá, eu pensei em coaching, você faz uma espécie de auxílio à pessoa a desenvolver objetivos de vida, certo? Ela atingir os objetivos dela. Pensei assim, já sei, vou fazer coaching para jovens. Ou seja, porque vai ser mais convergente com a questão que eu já estudo da inversão existencial para jovens. Aí eu comecei a refletir e pensar, mas espera aí, as pessoas, será que elas não vão confundir até onde que delimita o processo do coaching, até onde que vai o processo da conscienciologia, da inversão existencial? Será que isso não vai ficar ambíguo? Aí eu pensei assim, não, vou escolher um outro ramo, um outro nicho de atuação que não tem nada a ver com o que eu faço hoje de mais foco na conscienciologia, para não gerar esse tipo de confusão. Então foi uma escolha pensada nesse sentido aí que você questionou. E assim você privilegiou o voluntariado, né? Priorizou o voluntariado perante a profissão, escolhendo a melhor possível, mas sem abrir mão do foco do voluntariado, né? Exatamente, o critério seria assistência, né? O critério mais forte aí, nesse caso. Aí é a minha visão, acho que cada caso tem que ser estudado particularmente. E aí só uma questão bem objetiva para finalizar, eu queria perguntar se a gente pode expandir o conceito de inversão financeira para uma inversão de recursos, já que o dinheiro financeiro ele é um dos recursos, né? Mas nós temos outros, como até, por exemplo, rede de contatos, ou às vezes algum tipo de recurso logístico, tempo, ou seja, uma pessoa que está numa condição de executar a ProEx, ela tem o estoque, entre aspas, né, de uma diversidade de recursos. Então, na sua visão, a inversão financeira poderia ser o início de um pensamento de uma inversão dos recursos, né, possíveis para concluir a ProEx? Bem, eu acho que nesse caso não se caracterizaria outras inversões, tá? Eu acho que nesse caso aqui, a inversão financeira está envolvendo esse processo junto. Ela é a organização dessa área financeira em função da otimização máxima para a ProEx. Podem existir outras áreas, como a área afetiva, a área intelectual, né, a autopesquisa, a área parapsíquica, a área assistencial,
E aí, nesse caso, como você falou de tempo, de logística, enfim, tudo isso está junto dentro desse processo de organização pessoal em função dessa otimização mais avançada para a execução da ProEx. Eu vejo que esse é um dos grandes diferenciais de você aplicar uma técnica de vida. Porque muitas vezes você pode estar na Conscienciologia estudando, mas você não está aplicando uma técnica de vida que vai realmente buscar a otimização máxima da sua vida em função da assistência que você quer fazer e da autopesquisa que você quer fazer. Então, nesse caso aí, eu vejo muito mais relação com o processo de tecnicidade que a pessoa pode imprimir no ritmo de evolução dela. Vai lá, depois a gente vai ter que dar um gás nas perguntas aqui. Então, vou aproveitar aqui na página 34, na tecnologia, terceira linha, que você fala sobre a técnica da subdivisão econômica em 6 contas. Essa é uma técnica que eu acho bem pertinente para a pessoa se organizar financeiramente. No caso, entrou lá o faz-me rir, né, do mês, né, o din-din ali na conta. Você já de cara já divide em 6 contas. Como é que eu hoje não aplico mais dessa forma, mas por um tempo eu fazia de dividir da seguinte forma. Eu abri no meu internet banking 5 contas poupança e tinha minha conta corrente. E aí na conta corrente entrava o dinheiro e eu destinava 10% do valor que eu recebi para cada uma dessas 5 contas. 50% ficava na conta corrente para as despesas do mês. Então a ideia lá, você tem um custo fixo mensal de X, a ideia é que você consiga que esse X seja igual a 50% da sua receita, da sua entrada, entendeu? E os outros 50% você divide em 5. Esses 5 você pode organizar da forma como você quiser, mas eu fazia da seguinte forma. Uma conta era educação, ou seja, eu quero fazer um curso, pode ser um curso profissional, pode ser um curso da Conscienciologia, eu destinava 10% para isso. Doações seria outra conta. Porque quando você entende a lógica financeira, você começa a ver que essa questão da doação, ela movimenta a energia do dinheiro a seu favor também e a favor das outras pessoas. Você está usando o dinheiro de modo interassistencial. Então, eu destinava ali de 5% a 10% para doações. Processo de investimentos. Então, também mais 10% para investimentos. Em alguns momentos, destinava um pouco mais, 20%, e tirava um pouco mais das outras contas. Uma outra conta era de despesas, vamos dizer assim, como se fosse uma reserva, despesas não esperadas. Acontece de você ter que ir no médico, acontece de você necessitar ajudar alguém de um modo, você mesmo precisar de uma despesa a mais, você tem ali uma conta de reserva. E mais 10% para lazer, porque não é só você juntar o dinheiro pensando no futuro, você também tem que usar ele no seu presente, né? Não é só viver aquela vida, vamos dizer assim, como aquele cara muito econômico, né? Mão de vaca e tudo mais. Então, o 10% do lazer tinha uma regra que ela não podia virar o mês com a conta cheia. Você tinha que gastar naquele mês os 10% do lazer, gastar tudo. Com coisas que você queira, pode ser um passeio, pode ser algo que você goste. Então, para você desfrutar, ver que é bom também, sem culpa, né? Usar daquele recurso financeiro. Essa era a forma como eu fazia, peguei muita inspiração nesses livros que eu li também, mas você pode classificar em outras prioridades, né, se você tiver interesse. Muito bom, muito legal. Agora, eu queria aproveitar também na efeitologia, na primeira linha mesmo, os efeitos econômicos assimétricos de eventos raros denominados cisnes negros. Isso é muito legal, essa pergunta aí. Não sei se alguém conhece essa teoria dos cisnes negros, né? Que basicamente quem desenvolveu ela é um pesquisador chamado Nassim Taleb, também trabalha com investimentos, também trabalha com matemática, estatística, enfim. E o que acontece? Os cientistas, eles achavam que não existiam cisnes negros, essa é a história. Até que quando descobriram a Austrália, lá para 1700, encontraram lá cisne negro. Então o pessoal, não tinha nem a hipótese de que isso existia. E aí quando chegou lá, cisne negro, é um evento raro. Então ele usa essa metáfora para falar de eventos raros. São eventos que ninguém está esperando acontecer e eles impactam e mudam totalmente o conhecimento, mudam totalmente a forma como a gente vê o mundo. Então um evento tipo cisne negro, ele tem 3 características. Que ele é a raridade dele, que ele, no caso, é considerado, vamos dizer assim, um outlier, né, um ponto fora da curva. Um outro que ele é disruptivo, quer dizer que ele quebra com todo o conhecimento que tinha antes disso.
E um último é que ele tem uma previsibilidade retrospectiva, quer dizer, depois que se descobriu o cisne negro, todo mundo tem explicações. Não, é óbvio que o cisne negro é uma mutação genética, é o processo lá da mesologia, enfim, surgem diversas explicações. Qual que é a graça disso? Na nossa realidade, ela é muito complexa e tem elementos que a gente não consegue prever, por mais que a gente tente controlar. E você procurar, no caso, para quem está fazendo investimentos, situações que, se acontece um cisne negro, você vai se beneficiar muito com isso. Por quê? Quando acontece cisne negro, muda tudo. É o caos, vamos dizer assim. E você procurar investimentos que eles são, vamos dizer assim, ele usa o termo antifrágeis, que é outro conceito muito interessante, que é o oposto de frágil, né? O frágil é algo que quebra muito facilmente. E ele fica pior, né? Quando ele sofre um impacto, quando ele passa por um imprevisto, ele se destrói, ele fica pior. O antifrágil não é a mesma coisa que algo robusto, que algo resistente, que algo resiliente. O antifrágil é algo que, quando acontece um evento imprevisto, ou essa condição de dano a essa condição, ele sofre com aquilo, mas ele fica ainda melhor. Então, ele criou um neologismo para explicar isso, né? Um exemplo disso bem prático foi a crise que aconteceu nos Estados Unidos de 2008 para 2009, a crise do mercado, a bolha do mercado imobiliário. Basicamente, estava todo mundo empolgado lá com o mercado dos Estados Unidos e tem até um filme, né? Me fugiu o nome agora, do cara que ele estava de olho que, peraí, tem alguma coisa errada aqui. E se acontecer esse detalhe, vai quebrar tudo, vai dar um grande problema. Esse cara, ele foi e investiu em algo que aparentemente não tinha, como ninguém estava de olho, era um valor muito baixo que ele investiu. Mas quando aconteceu esse evento econômico, mudou tudo e esse investimento dele hipervalorizou. Então, num momento em que acontece isso, você precisa ter alguns investimentos antifrágeis, que eles são como se fossem seguros, para que no momento que você vai ter lá, por exemplo, ações na sua carteira, aconteceu esse movimento, as ações vão cair, mas você vai ter um outro investimento que ele vai ser o seguro, que ele vai hipervalorizar e vai compensar a perda que essas ações tiveram. Então, é um exemplo disso. E assim, é muito legal porque essas teorias, eu estou falando aqui mercado de ações, mas elas funcionam para a nossa vida, né? Ele dá o exemplo, por exemplo, da descoberta da penicilina. Foi algo acidental, não sei se vocês sabem a história, né? Mas o cara que descobriu, ele estudava fungos, né? O Alexander Fleming, e aí ele deixou lá, esqueceu o fungo e saiu do laboratório, voltou alguns dias depois, estava todo bolorado o fungo. E aí, nesse bolor, ele pesquisou e viu que tinha um outro composto que estava matando as bactérias. Ele criou a penicilina, que propiciou que muitas pessoas deixassem de morrer por infecções bacterianas. Na época não tinha isso, né? Hoje nem é mais tão usado e tudo mais, mas é um exemplo de situação de cisne negro na ciência, por exemplo. E aí, você buscar a simetria, quer dizer isso, que a simetria seria assim: situações em que você tem grande chance de ganhar e pouca chance de perder. Isso é uma situação assimétrica. Ou o contrário, né? Você tem muita chance de perder e pouca chance de ganhar, e ninguém tem interesse. Uma situação simétrica seria, você tem as mesmas probabilidades de ganhar e de perder, são iguais, tem uma simetria aí. Então, essa busca, né, esse processo de pesquisa, ele é necessário para a pessoa que quer ter esses retornos mais exponenciais, retornos mais rápidos com investimentos. Tudo bem? Então vamos continuar aqui com as perguntas. Fatologia, página 33, 21ª linha. Nestes tempos bicudos de incertezas da reforma da Previdência, como ter a independência perante a Previdência Social? Eu vejo assim, para quem está chegando hoje, né, no mercado de trabalho, é muito mais fácil pensar esse problema, né, porque eu não sei a maioria das pessoas, mas eu, desde que comecei a trabalhar, eu nunca confiei que eu iria me aposentar pela Previdência. E eu conheço o caso de pessoas que, pela Previdência Social, pagaram lá mensalmente a vida toda trabalhando, esperando ter um salário bacana lá quando se aposentaram, e quando chegou lá, né, não era bem aquilo, né, foi bem menor do que ela esperava, aquele valor que ela pagou. Então, hoje, eu vejo que para quem está chegando, não dá para depender disso, já construir essa mentalidade de investimentos. Por isso que eu fiz questão de fazer essa pesquisa, o máximo que eu consegui de autodidatismo, porque eu vejo que
não dá mais para a gente contar com essa condição de previdência social, quem está chegando agora, né? A pessoa precisa fazer essa previdência desde já por conta própria. E não é delegar isso ao seu gerente do banco, é você fazer por você mesmo. Você vai ter que meter as caras. Porque os gerentes dos bancos, eles têm os interesses deles também, eles têm que bater metas, de te vender certos produtos, então muitas vezes não vão estar te oferecendo o que é o mais, que vai mais te ajudar no processo de investimento. Nesse caso, a pessoa que já está numa condição, às vezes, de mercado de idade mais avançada, né, ela verificar como que ela pode, de certo modo, diversificar as fontes de renda dela. Né? Porque, como eu falei aqui do antifrágil, né? Falei aqui, hoje também o mundo está muito rápido, as mudanças. Se você tem só uma fonte de renda, se você perde ela, quer dizer, não é algo muito antifrágil, né? Então, você buscar ter 2, 3 fontes de renda diferentes. Mesmo que sejam fontes de renda menores, você vai ter uma principal, mas você às vezes vê um certo trabalho que você pode desenvolver nessas horas extras, para gerar uma renda a mais que te permita começar a investir. E esse início de investir vai exigir uma pesquisa maior e a pessoa começar a montar esse pé de meia. Aí depende da idade que a pessoa está, né? Eu trouxe um gráfico aqui, pegando assim, ó, por exemplo, aqui seria a pessoa que quer fazer um investimento, né? E isso se ela começar aos 20 anos, querendo ter 1 milhão de reais, vamos dizer assim, aos 65 anos. Quer dizer, ela se aposentar na terceira idade. Acho que não vai dar para ver muito na tela ali. Mas só para vocês terem uma ideia de valor, se a pessoa, pegando aqui um investimento bem conservador, se ela começa a fazer isso com 20 anos de idade, ela vai ter que investir R$360 por mês, um investimento ultra conservador, com uma rentabilidade baixa, para os 65 anos ela ter 1 milhão. Se ela começa com 25 anos, esse valor mensal já muda para R$500. Se ela começa com 40 anos, esse valor mensal já muda para R$1.400. Então, assim, quanto antes a pessoa começa, melhor, para ela ter essa condição exponencial que eu falei aqui. Por quê? Eu trouxe um outro gráfico que mostra aqui, olha, que a longo prazo você faz o dinheiro trabalhar para você, nesse sentido, né? Então, não sei se dá para ver, eles têm 3 linhas, né? A linha de baixo, que é a linha menor, é a linha que a pessoa acumulou. Então, vamos dizer assim, aqui no prazo de 10 anos, ela acumulou mais ou menos R$50 mil. Mas esse dinheiro investido, o investimento que gerou em juros compostos, deu mais o valor que ela acumulou, deu quase R$80 mil. Quer dizer, sem ela trabalhar, o dinheiro trabalhou por ela, gerando juros sobre juros, e fez ela quase dobrar, mais que dobrar o valor que ela juntou, que ela conquistou por ela mesma. Então, essa mentalidade que a pessoa precisa desenvolver para ela fazer esse investimento a médio e longo prazo, para ter esse retorno e conseguir, desse modo, chegar no valor que é o ideal para ela. No caso, como ela perguntou, né, como ter essa independência em relação à previdência, eu preciso também, não posso deixar de falar que existe uma técnica, que é a técnica das 200 vezes o valor que você precisa para sobreviver. Então, por exemplo, se a pessoa ela chega à conclusão que ela tem um gasto mensal de R$5 mil, vou colocar por exemplo aqui, ela precisa acumular 200 vezes R$5 mil para ela se considerar financeiramente independente. Por quê? Porque se ela pegar esse valor acumulado e colocar na poupança, que é o que dá um rendimento mais baixo, ou nos investimentos mais conservadores, ela vai ter esse retorno de R$5 mil derivado do dinheiro que ela juntou. Entende? Então, acho que isso todo mês. Então, assim, é importante a pessoa fazer esse cálculo, ela ter noção desse objetivo onde ela quer chegar. Então, se a pessoa, às vezes, ela tem um custo de vida muito alto, o valor que ela vai ter que juntar vai ser maior. Se o custo de vida dela é menor, ela já vai ter uma condição de menos a juntar. Aí vai do seu padrão, do seu estilo de vida. Então, é um negócio que é bastante complexo, né, para a gente resumir aqui hoje, mas as principais dicas são essas. Eu recomendo também, se a pessoa quiser, buscar contratar um consultor econômico financeiro. Hoje, na internet, tem vários serviços assim, que o pessoal faz através de e-mails, através de consultorias, assim, que eles vão mandando informações, vão dando cursos. Eu acho que a pessoa pode pesquisar para ter mais informação e poder gerir essa previdência pessoal, né? Não depender da social, que do jeito que está não tem muito mais volta, né? Pedro, parabéns aí pelo verbete.
Dentro da Invex, a gente valoriza muito a questão do autodidatismo, né? A pessoa por ela própria, ela mesma estudar e buscar entender, compreender como é que funciona as suas finanças e não ficar alheia a si própria, né? Porque no fundo ela está falando das próprias energias, né? Dela mesma. Quanto tempo você acha que o inversor ele pode começar a entender mais desse assunto, sendo que ele não tem a menor educação financeira, que eu acho que é a maior parte das pessoas, né? Hoje. Quanto tempo que a pessoa ela pode gastar, por exemplo, por semana, para se organizar, para começar a estudar isso, né? Porque eu vejo que também a pessoa precisa alocar esse tempo na agenda dela e priorizar esse estudo, senão não vai chegar a muitos resultados do ponto de vista do autodidatismo. Quanto tempo mais ou menos a pessoa ela precisa por semana e assim, fazendo esses estudos? Como é Vai que foi depender assim, da urgência dela, né? Às vezes, se a pessoa está numa situação financeira difícil, ela vai ter que colocar mais tempo, né? Se ela tem... Quanto tempo você tem para estudar isso? Acho que essa é a pergunta, porque às vezes, dependendo da necessidade, é algo que a pessoa precisa entrar com tudo, vou focar e resolver isso. Então, vou abrir mão de mexer com outros assuntos para resolver essa questão inicialmente, tá? Eu vejo que isso é muito pessoal de dizer. A ideia aqui desse verbete, aqui tem uma síntese, tem uma análise geral e uma síntese desse assunto. Então, já tem uma aceleração aí. Se a pessoa pega material aqui, já está o processo mais otimizado do que se ela tivesse que coletar as informações individualmente, né? Obviamente, tem ali nas referências bibliográficas, né? Então, existem várias referências ali que, inclusive, são dos próprios anais de inversão existencial, que são muito boas, são referências bem legais, tá? Aí vai depender também, Igor, do foco que a pessoa quer trabalhar. O foco dela é trabalhar mais a questão profissional mesmo, refletir sobre a escolha profissional dela, ou é mais já uma condição de investimentos, ou já é mais uma condição de ela desenvolver características empreendedoras, ou montar um negócio próprio até. Então, vai depender do objetivo. Então, não dá para delinear um tempo específico. Agora, eu acho que esse assunto ele deve ser estudado por todos os inversores, tá? Deve ser resolvido, né? A pessoa tem que estar tranquila quanto a isso, porque abre muita brecha para assédio, no sentido de preocupações em relação ao seu futuro, a incerteza que dá, se você não sabe se você vai conseguir pagar suas contas do mês, entendeu? Então, às vezes a pessoa que está com algumas dívidas, isso abre muita brecha para assédio. Então, o primeiro ponto, eu acho que se a pessoa fosse começar hoje, ela fazer um diagnóstico. E esse diagnóstico vai envolver uma fase de diagnóstico de traços pessoais e crenças, como a gente falou assim, como que é a crença dela em relação ao dinheiro, quais os traços que ela tem, e um diagnóstico do momento atual dela. Quanto que ela ganha, quanto que ela recebe, para onde vai, quais são os ralos, né? Quais são as despesas que ela tem, quais essas despesas ela pode diminuir, quais são as entradas, quais essas entradas ela pode aumentar, né? A partir disso ela fazer um plano de ação e começar a atuar, de modo bem prático, né? Ali na perfilologia, né, tem uns tipos de perfis ali que eu coloquei, que aí a pessoa pode fazer um diagnóstico ali. Por exemplo, ali, ó, a consim financeiramente alavancada, aí já é um processo crítico. Porque, o que acontece? Você tem as suas entradas e tem suas despesas. A alavancada, ela está com dívidas. Então, além das entradas dela não pagar as despesas, ela está tendo que recorrer a dívidas para pagar as despesas dela. A consim financeiramente conformada, quer dizer, as entradas equivalem exatamente às despesas. Quer dizer, não sobra um fio do bigode no mês. É complicado também, é bom ela ter uma reserva a mais aí. A consim financeiramente incentivada, quer dizer, ela já consegue ganhar mais do que ela gasta, ela consegue guardar todo mês um valor na poupança. A consim financeiramente realizada, ela tem já um ganho mais do que ela gasta, ela já tem uma poupança, no caso dessa, para algum imprevisto, para uma situação ali, né, aconteceu ali, ela tem a segurança de lidar e ela já consegue sobrar um pouco mais para investir. Aí seria o ideal, porque você começa a investir, começa a entrar nesse ciclo, né, de considerar o investimento como até uma despesa mensal, porque se você for planejar a sua independência econômica, você vai ter que investir todo mês um valor até chegar a longo prazo nessa independência. Então, o ideal é que você já destine um valor específico para isso, tá?
Então, eu acho que a pessoa tem que começar fazendo um diagnóstico onde ela está aqui. Ela é financeiramente dependente de alguém, de um terceiro? Ela é autônoma já? Ela se banca? Como é que é esse processo? Então, acho que por aí você consegue determinar quantas horas ou quanto tempo da sua vida você vai ter que se dedicar a esse tema. Eu queria fazer uma sugestão de você estudou muito esse tema, né? Eu acho que já dá um livro aí esse verbete. Mas além disso, assim, antes disso, na verdade, a sugestão de você elaborar um curso assim para ajudar os seus colegas todos, né? Porque eu vejo que essa demanda é uma demanda latente, né? E é algo assim importante se estudar dentro da Invex. É uma pessoa que tem total capacidade para dar conta dessa demanda, né, que existe agora. Bacana, está anotada a sugestão, já está no fluxo aí de ideias aí. Beleza, agradeço então. aí o seu feedback. Eu vou pedir só para você esperar um pouquinho, depois que a gente adiantar um pouco, a gente volta para as perguntas, tá bom? É uma pergunta de Londres, no Reino Unido. Tecnologia... essa aqui você acabou de falar, é a técnica das 200 vezes as despesas médias mensais para cálculo da independência financeira. Você já respondeu, vamos pular, né? Pode pular, isso aí. Agora, ela está pedindo aqui uma consultoria, né? Poderia discorrer sobre os melhores tipos de investimento, na sua opinião, para os jovens que já têm autonomia financeira, mas possuem poucos recursos extras para investir? Eu não consigo indicar isso agora. Acho que é interessante a pessoa pesquisar sobre tesouro direto e mercado de ações. Eu acho que tem que fazer uma mescla desses dois, tá? Poupança, esqueça, porque a poupança você pode até perder dinheiro, né? Não sei se as pessoas sabem disso. Porque o rendimento da poupança tem anos que ele é menor do que a inflação. E a inflação você está perdendo poder de compra com a poupança. Então, vá atrás dessas referências bibliográficas, procure na internet, tem vários sites especializados em investimentos que trazem informações sobre esses dois tipos aí, e começa a experimentar e pesquisar mais sobre isso. Tudo bem, agora de São Paulo, Fatologia, página 33, final da 5ª linha de baixo para cima. Você poderia elucidar a filantropia financeira derivada do entendimento da energia do dinheiro? Eu comentei rapidamente aqui, mas a condição de que você se vê como uma pessoa que tem dinheiro, mas que o dinheiro não é seu. O dinheiro é um instrumento que está com você. Quer dizer, ele é como se fosse energia, né? Então tem até um verbete sobre isso, que chama energia do dinheiro, eu recomendo a pessoa ver. No caso, no extrafísico, nós temos energia que nos permite realizar as coisas, né? Ou mesmo como consciências, nós temos essa energia. E o dinheiro nada mais é também que uma forma de energia que permite você realizar algo. Eu estou pagando, aquilo acontece, basicamente. Então, a questão da pessoa entender que quando ela começa a usar esse dinheiro para finalidades que vai além do ego dela, quando ela começa a doar o dinheiro, esse dinheiro acaba voltando para ela também de algum modo. Então, até a pessoa que é mais egoísta, né, no sentido assim, eu quero mais e mais dinheiro, ela tem essa prática de doar, né? A gente vê isso no processo das pessoas que têm uma quantia mais vultuosa aí, que tem essa prática comum de estar sempre doando dinheiro, e isso retroalimenta. Parece que a pessoa ela consegue até alavancar mais o processo financeiro dela, apesar de, paradoxalmente, ela está doando dinheiro para quem ela às vezes nem sabe, entendeu? Agora, pensenologia na página 32, final da 4ª linha. Pode explanar sobre o mater pensene patológico da sociedade capitalista, centrado no dinheiro em detrimento da consciencialidade? Isso aí eu acho que quem trabalha já sentiu, né? Uma pessoa já deve ter observado também, né? Hoje a sociedade, as empresas, o foco é o lucro. Então não importa tanto as pessoas, né? O que vale é os resultados financeiros. Então às vezes pode ter uma empresa que ela é extremamente bem sucedida financeiramente, você vai avaliar os funcionários dela, estão todos estourados, estão todos ali basicamente vivendo só em função da empresa, não fazendo mais nada da vida e tendo às vezes um processo ali de workaholismo, que é o vício no trabalho, síndrome de burnout, as pessoas realmente sendo exploradas ao máximo. Pode acontecer pelo fato da questão da sociedade nossa hoje ter esse valor principal centrado no lucro. Eu quero só aproveitar, já que teve essa pergunta, para falar aqui do paradoxo de Esterlin, que está ali na paradoxologia. Um pesquisador, ele chegou a fazer entrevistas com várias pessoas, né? E ele chegou à conclusão que
o dinheiro não está tão ligado com a felicidade como a gente pensa, né? O crescimento econômico, a pessoa que tem muito dinheiro, realmente, ela fica mais feliz, mas até um nível. Qual que é esse nível? Primeiro, se a pessoa ela não tem nem a subsistência básica dela, vamos dizer, ela não tem uma casa, ela não tem nada, né? Não tem condição de comer direito, ela consegue ganhar dinheiro, isso aumenta consideravelmente o nível de felicidade dela, seria a subsistência. Depois, se essa pessoa começa a ter um pouco mais de conforto, compra um sofá mais para ela relaxar, já tem um carro, alguma coisa que dá mais conforto para ela, aumenta a felicidade. Depois um processo um pouco de luxo, né? De você ter coisas assim, prazeres, coisas suas que você gosta, de comprar uma coisa mais específica que você gosta, que é vamos dizer, um excesso, né? Isso também traz um pouco de felicidade, mas até um limite. Esse limite, se a pessoa começa a entrar muito nesse processo só de dinheiro, ganhar mais, gastar mais, isso não traz mais felicidade. Pelo contrário, às vezes decresce a felicidade da pessoa, tá? Então foi uma pesquisa que, de certa forma, ela vai no contrassenso, né? Que as pessoas às vezes acham que quanto mais dinheiro, mais felicidade, não é bem por aí. E outro dado interessante, tem vários debates, né? Gente que é a favor, gente que refuta essa pesquisa e tudo mais, mas um dado interessante é que um crescimento econômico com desigualdade produz infelicidade. Tá? Mesmo as pessoas que têm muito dinheiro, elas vendo elas com muito dinheiro e as outras com pouquíssimo dinheiro, isso gera uma sensação de infelicidade, que alguma coisa está errada. Então, a gente vê isso acontecer, é muito comum, né, na sociedade. Se a gente pegar assim, eu vi uma pesquisa também recente, né, no Brasil tem basicamente 0,001% da população tem mais de R$1 milhão na conta. Não é que, milionário e tal, não é que a pessoa é rica por causa disso, que depende de quanto que ela gasta e tudo mais, né? Mas é uma quantia considerável, né? Dá para viver bem. Então, assim, é só essa fração que tem essa quantia, o restante, 99,99, não tem, né? Tem menos que isso. Então, assim, é um ponto divisório. Se a gente ainda pegar e avaliar a questão da desigualdade, a gente vê que tem processo crescente de desigualdade. Então, isso é algo que tem que mudar, e eu acredito que uma das formas de mudança é através de a gente olhar mais para as consciências, mais para as pessoas e menos apenas para a questão financeira, né? Que é o processo de assistência, no final das contas. Ok. Agora, fatologia, página 33, 12ª linha. Você poderia esclarecer a esquiva perante as lavagens cerebrais movidas pelo cifrão e o sequestro da subjetividade pelo capitalismo selvagem? Basicamente foi o que eu comentei agora, né? A pessoa ter essa consciência, ela buscar se inserir profissionalmente em situações em que não tem essa pressão, né? Muitas empresas fazem, tem um teórico que fala sobre isso, sequestro da subjetividade, né? Que antes você sequestrava o corpo do trabalhador, hoje você sequestra a mente, né? A subjetividade dele fica ligada ao trabalho 24 horas. Então, as pessoas terem consciência disso, que a vida delas não é só trabalhar, que existe algo mais, a profissão não é a única coisa que traz identidade para ela, né? Porque às vezes a pessoa se dedica a ser um bom profissional, cria-se uma identidade em relação a isso, quando ela é demitida, o que acontece? O mundo dela acaba, porque ela falhou como profissional, e é a única identidade que ela tinha. Então ela vê que ela é algo além disso, ela é uma consciência, ela já trabalhou em várias vidas, em várias profissões, existem várias oportunidades profissionais para ela, e ela buscar ser criativa nesse sentido e buscar se esquivar, né, desses ambientes que ainda existem, que o foco é apenas no dinheiro, né? Obviamente ela pode saber fazer um equilíbrio disso, né, que ela vai desconsiderar o dinheiro também, e como a gente está falando aqui, é um elemento essencial para a vida intrafísica. Eu só avisando aqui, o Teletertuliano de São Paulo, que nós estamos pulando aqui as perguntas que já foram respondidas, tá? Agora, fatologia na página 33, 10ª linha, de baixo para cima. Pode falar sobre a pressa enquanto maior inimiga dos investimentos? Investir, como a gente já falou algumas coisas aqui, exige bastante estudo, bastante análise, uma mentalidade bem analítica para você chegar a conclusões. A pessoa que ela faz isso de modo apressado, ela acaba dando com os burros na água, ela acaba se levando pela emoção do momento, né? Então, aquela questão da flutuação que eu comentei aqui, né? Quando você faz um investimento em renda variável, ele costuma flutuar tanto para cima quanto para baixo. Se a pessoa está com muita pressa, ela não analisou corretamente o investimento, ela vai tender a, quando o investimento cair, ela tirar o dinheiro, quando subir, ela achar que tem que comprar mais, e muitas vezes aí ela vai estar mais errando do que acertando no processo de independência financeira. Então é preciso muita calma,
reflexão, estudo e, principalmente, eu vejo que ir atrás de informações precisas, né? Acho que isso é muito importante para o investidor. Agora, em teoriologia, na página 34, primeira e segunda linha, ele está pedindo para você explicar duas teorias. A primeira é a teoria da cauda longa e a segunda, a teoria do desconto hiperbólico. Ah, bacana. Da cauda longa eu trouxe um exemplo aqui, né? Uma teoria que tem sido utilizada atualmente, principalmente com esse fenômeno online aí de tudo migrar para o online, né? Os serviços, os produtos a gente comprar pela internet, ó. Trouxe aqui um gráficozinho, né? Em que o início do gráfico ali tem os hits, né? Que é essa parte mais escura, que é os itens mais populares. Quer dizer, é o item que todo mundo compra, entendeu? Basicamente todo mundo precisa comprar pão francês, sabonete, shampoo, roupa, itens que todo mundo precisa e tem um grande volume de saída. Porém, essa outra parte da cauda, que é chamada da cauda longa, em termos proporcionais, ela é do mesmo tamanho que esses itens de grande popularidade. Então, às vezes, dentro de uma empresa, ela estudar a segmentação dela, não se segmentar só nos produtos de grande volume. O que está acontecendo hoje? São empresas segmentarem em produtos bem específicos para nichos bem específicos de consumidores. Então, empresas como a Netflix faz isso, né? Ela não foca só nos grandes sucessos de filme, ela tem uma diversidade enorme de produtos. E a Amazon faz isso. Ela tem produto para todo mundo. Essas lojas bem varejistas mesmo estão aplicando essa técnica e têm tido bons resultados de retornos financeiros, porque elas atendem uma grande fatia de mercado, e esses mercados que estão mais na ponta da cauda longa são novos mercados, são mercados ainda inexplorados, que às vezes têm um potencial maior do que esses que já todo mundo vai atrás, que todo mundo pensa, né? Então, essa teoria da cauda longa é do autor Chris Anderson, né? Então, eu sugiro a pessoa ir atrás, né, desse autor se ela quiser saber mais. A outra teoria do desconto hiperbólico, daí recomendo aqui ela pegar um livro, se ela quiser, se ela for uma pessoa mais filosófica, mais intelectual, né, esse livro aqui é muito bom, ó, O Valor do Amanhã. Porque é um economista que basicamente ele faz uma filosofia sobre a questão da economia, né? Não é dele essa teoria, mas ele cita aqui nesse livro, assim como várias outras, foi um livro que me ajudou muito a entender esse tema, em que ele fala o seguinte, que nós damos mais valor a benefícios no presente do que no futuro. Então a pergunta seria assim, o que você prefere, ganhar R$100 agora ou ganhar R$110 amanhã? A maioria das pessoas prefere o agora, tá? Isso é por pesquisas, né? Cada um tem que refletir. Tem testes isso com crianças, né? Criança, você prefere um doce agora ou 2 doces daqui 15 minutos? A criança come o doce na hora. Não, eu quero esse agora. Entendeu? E ele fala assim, a gente tende a dar mais valor para o presente que para o futuro. Da mesma forma, nós damos menos valor a pagamentos no futuro do que pagamentos no presente. Então, vou comprar, parcelo no cartão, né? A compra vai entrar só no mês que vem. Você não sente. Você comprou ali, recebi, estou desfrutando daquele bem e não está sentindo o peso que é o ônus do valor que você está pagando. A mesma questão, você ganhar R$100 daqui 1 ano ou ganhar R$110 daqui 1 ano e 1 dia. Como é uma distância maior, as pessoas tendem a preferir os R$110, porque esse 1 dia, apesar de ser a mesma distância, se for considerar hoje e amanhã, mas se você pensar daqui a 1 ano e daqui 1 ano e 1 dia, parece que é só mais 1 dia, mas melhor R$110, né? Então, essa tendência que nós temos comportamental. E aí ele fala também da troca e escolha intertemporal, né? Que a gente faz essas trocas entre o presente e o futuro, que é você pagar hoje e receber só amanhã. Essa é a posição do credor, né? Ou você receber agora e pagar só depois. É a posição do devedor. Então, a todo momento nós estamos fazendo escolhas em relação a essas trocas aí e a gente precisa atentar qual que é o nosso perfil. Você é do perfil mais de querer receber na hora e pagar só depois, quer dizer, um processo mais impulsivo, ou o perfil de querer receber depois e pagar agora, que seria, vamos dizer assim, mais adequado para o investimento a longo prazo, né? Então, obviamente, se a pessoa também ficar muito extrema, né, ela só ficar só no futuro, isso gera uma distorção que é negativa, né? Ela tem que também trazer um pouco para o presente.
mas a gente vê que é importante esse entendimento de como você funciona em relação aos seus desejos, suas vontades e o uso do dinheiro aí nesse sentido. Agora, em parafatologia, na página 33, sexta linha. Favor aprofundar as vampirizações energéticas derivadas de carências financeiras. Isso aí eu vejo que é muito sério, né? É uma pressão extrafísica muito grande, né, das pessoas que, quando ela está com dificuldade financeira, né, isso faz ela se diminuir, faz ela muitas vezes olhar para o outro processo de carência, né, processo de, muitas vezes, ela pensar pequeno, né, então é aquela questão da mentalidade, né, que a gente já falou aqui, uma mentalidade mais de vitimização do que de assumir responsabilidades. Acho que o cerne está aí. Mas é interessante a pessoa analisar, né? Se ela tem um perfil mais miserê, que seria essa condição de vampirização, ou um perfil mais large, que é a pessoa mais doadora, ela é mais pensamento de abundância e tudo mais. Por quê? Porque se ela não se resolve nesse sentido, ela vai acabar virando um processo de assediadora, né? Vai virar uma consim ou até uma consciex assediadora. A gente não pode ser ingênuo também de pensar assim, tem consciex de pessoas que dessomam, que são muito apegadas ao dinheiro, e no extrafísico continuam lá apegadas com os bens, com o patrimônio, com o dinheiro dela, pensando em dinheiro no extrafísico, sendo que não precisa de dinheiro mais. Então aqui é a pessoa que é dependente, né, financeiramente. Então o ideal é eliminar essas carências, assumindo a responsabilidade pela própria autonomia financeira. Everaldo? Posso falar? Bom, parabéns, né, Pedro, pelo verbete, né? Eu queria fazer uma pergunta para você. A gente sabe que todo mundo tem uma linha de ProEx, e muitas vezes essa linha de ProEx tem a ver com as suas retrovidas, as assinaturas pensênicas das vidas passadas, né? E uma coisa que eu vejo nessa questão, seja profissional, e também com o reflexo financeiro, é justamente essa abertura que algumas pessoas têm algumas linhas. Então, a pessoa, ela acaba tendo eu acho, todo mundo tem um toque de Midas em alguma área da sua atuação. O grande desafio assim, das pessoas conseguirem descobrir. Você vê isso, o que você pensa disso, o que você acha dessa ideia? Eu acho que sim, né? Realmente é um aporte, né? Pelo que eu entendi da sua colocação, né? Que a gente recebe aportes que podem ser indicativos no caso de qual é a nossa ProEx, porque a ProEx tem muita relação com a retribuição desses aportes, né? Então, basicamente, se às vezes tem temas que você tem mais facilidade, ou temas que você, basicamente, em vidas anteriores, já trabalhou muito, tanto positivamente quanto negativamente, é natural que a gente venha nessa vida para reperspectivar, para fazer uma reeducação, tanto nossa quanto de outras pessoas que têm as mesmas demandas quanto a esse assunto. Não sei se é mais ou menos nesse sentido, ou se você quer trazer mais alguma ideia sobre isso. Eu estou colocando aqui para todos, né, que um dos desafios é muitas vezes as pessoas elas tentam enveredar por um lado e que às vezes aquele lado não é às vezes não é o da moda, não é do momento, e as pessoas às vezes tendem a entrar para aquele viés e acabam às vezes se frustrando, não tendo sucesso nas suas investidas. Por outro lado, às vezes há outras áreas que a pessoa vê que a coisa anda, mas como às vezes tem uma visão muito imediatista, ela espera o resultado de pronto. Então, eu queria dar essa contribuição nesse sentido. Então, às vezes, no processo da docência, a pessoa, como professora, as coisas se abrem para ela. Então, o que eu queria chamar a atenção das pessoas justamente isso, delas observarem o seu entorno, naquilo que ela na sua vida, aonde é que as portas se abrem. E quando eu falo as portas se abrem, não é só na questão financeira. A questão financeira é uma decorrência. Mas é onde as coisas acontecem, suas relações são mais abertas, as coisas fluem. E esse eu vejo que a questão do fluxo do cosmos também refletindo nessa questão, seja profissional, seja financeira. Então, as pessoas ficarem atentas a isso. Sim, é bem isso mesmo. Acho que não tem nada acrescentar além disso, mas atenção às sincronicidades, né, que podem surgir dessas oportunidades que estão aí a todo momento, né. Se a pessoa está muito pessimista, ela pode ver que ela está deixando de ter um olhar para as oportunidades que podem estar aparecendo para ela. Agora, trinomiologia, na página 35, sexta linha. Favor detalhar o trinômio poupança precaucionária, poupança suntuária e poupança reprodutiva.
Ah, bacana. Isso também é um conceito desse livro que eu falei agora há pouco, do Valor do Amanhã, né? A poupança precaucionária seria uma espécie de seguro, que a pessoa ela guarda, né, um certo valor para um imprevisto, para uma situação em que ela precise recorrer desse dinheiro e não tenha que fazer uma dívida para isso, né? A poupança suntuária já seria um processo de você atuar por meio de um certo luxo, né, uma certa ostentação, vamos colocar assim, de algumas coisas que você gosta. Eu quero ter isso, quero ter aquilo, quero ter um pouco mais de conforto, ou até simbolicamente também. Às vezes a pessoa investe em algo que tem um simbolismo para ela. Pode ser uma viagem, pode ser um objeto que ela vai comprar para a casa dela, que vai investir um valor ali, que é um extra, né, não é o essencial para a vida dela, mas que aquilo tem uma simbologia importante para ela. Pode ser até instituições fazem isso, né, às vezes fazem estruturas, né, que tem esse processo simbólico aí. E a poupança reprodutiva, que é a ideal, que a gente considera aqui a mais importante para o pesquisador independente, que é a dos juros, né, que ela é a mãe de si mesma, ela se reproduz. Então, aquele dinheiro que vai gerar juros vai gerar mais dinheiro em torno dela, então ela vai estar se reproduzindo automaticamente, sem você precisar de estar basicamente trabalhando em cima desse valor. Agora, em sindromologia, na página 35, terceira linha. Gostaria que aprofundasse a síndrome da ectopia afetiva relacionada ao cifrão. E nesse caso, né, seria a pessoa que ela tem essa ganância, né, que a gente pode considerar. A gente vê que o processo de excesso de dinheiro é um grande problema, né? A pessoa que é multimilionária, que é bilionária, às vezes todo mundo bate palma, acha que a pessoa é genial, mas às vezes é uma baita interprisão. Quando está um monte de gente passando fome, você tem muito dinheiro, mostra que você não está, vamos dizer assim, muito bem do processo de consciencialidade, muitas vezes. Pode ser um indicativo disso, né? Pode ser um indicativo de que a pessoa não está sabendo como compartilhar, como ser assistencial com o potencial que ela tem. Se a pessoa tem muito dinheiro, não está usando esse dinheiro para ajudar os outros, espera aí, tem uma coisa errada, né? Às vezes ela está apegada, e tem gente que fica nesse ciclo, né, querendo cada vez mais. Como ela vê a vida de modo intrafisicalista, ela pensa assim, que o resultado de uma vida de sucesso é você ganhar muito dinheiro. Então, quanto mais dinheiro eu tenho, mais bem-sucedido eu sou. Quanto mais bem-sucedido eu sou, mais a minha vida valeu a pena. Então, essa é uma lógica errada da pessoa que é materialista e que faz muito severendário para esse processo e, muitas vezes, gerar vários assédios extrafísicos em cima disso também. A pessoa ficar em melancolia extrafísica, ficar, às vezes, no extrafísico pensando em dinheiro, né, por ter esse padrão aí de pensamento. Agora aqui também é uma pergunta tipo consultoria. Pedro, de acordo com seus conhecimentos financeiros, a poupança é o meio mais seguro, rápido e viável para formar um patrimônio financeiro? Não, de cara já respondo que nem vai chegar perto. Agora aqui ele pergunta, o que você diria sobre investimentos de renda fixa, tesouro direto, LCI, LCA e outros, e renda variável, bolsa de valores, para as pessoas com conhecimento sobre o mercado financeiro, em relação à forma padrão e cultural do brasileiro poupar e investir o seu dinheiro? Pelo que eu entendi, né, da pergunta, é o seguinte: hoje a gente não tem uma educação financeira. O ideal era que todos tivessem, basicamente, na escola. Porém, o que acontece? Está aumentando, né, uma procura por esse assunto, agora com essa questão da previdência social, que é basicamente, praticamente sem volta, né, é uma necessidade de todos começar a estudar sobre esse tema e investir por conta própria. Então, eu recomendo que a pessoa estude sobre isso de modo autodidata, procure, tem muitos livros, como eu falei, na internet tem muita informação, ela procure ter uma estratégia e focar naquela estratégia, que não adianta também ela querer abraçar todas as estratégias que, para operar nesses mercados que ela falou, existem múltiplas formas de se fazer isso, né? E se ela quiser seguir um pouquinho de cada, ela não vai se dar bem, ela tem que ver o jeito que ela pensa, o que ela gosta, o objetivo dela, e ver qual estratégia se adequa mais àquele objetivo e seguir aquilo disciplinadamente à risca. E aí hoje ela pode recorrer a esses livros ou materiais aí que estão disponíveis, e eu acredito que vai ser algo mais comum em breve, as pessoas, né, pessoa física mesmo no Brasil, ter um pouco mais de conhecimento sobre isso, né, buscar mais sobre esse assunto. A gente vê que está abrindo um processo nesse sentido aí, pela própria necessidade, e que vai mudar muito a cultura brasileira também, tá?
Então, acredito que tem uma luz no fim do túnel aí, vamos todo mundo estudar e trocar informações que podem nos ajudar a atingir essa independência aqui, mas não com foco só de ganhar dinheiro, né? Com a ideia de poder se dedicar integralmente à ProEx, né? Ser um pesquisador de dedicação exclusiva aí, que esse que é o foco da inversão financeira. Queria perguntar, Ricardo? Só dar uma palhinha sobre a primeira técnica aí da árvore de decisões, se é uma técnica econômica ou da psicologia. É uma técnica para decisão, principalmente pode ser usada para profissão ou para qualquer decisão. Ela está no artigo da Sandra Tonieri, nesses anais aqui de inversão existencial do 6º Congresso, em que você coloca o seu problema, a árvore seria assim, o problema que você tem para resolver, as possíveis soluções e as consequências daquelas soluções. Então, no caso, o problema é, nesse contexto aqui, qual a profissão eu vou seguir? Daí o cara tem lá, sei lá, medicina, psicologia, pedagogia, filosofia, engenharia, enfim, vai listando e quais as consequências de cada uma dessas escolhas. E com isso você consegue ter uma visão de conjunto na hora de tomar a decisão de qual a profissão que ele vai seguir. Ok, Ricardo. Então, nós estamos chegando aqui ao final. A gente queria ver se você tem mais alguma coisa para completar, alguma coisa que não foi abordada no seu verbete, você gostaria de falar? Da minha parte, eu queria só agradecer mesmo, né, as perguntas, agradecer aos participantes e reforçar essa importância aí desse tema, no sentido como o processo da inversão existencial. Nós temos metas, né, não só os investidores todos na Conscienciologia, né, mas metas de antecipação, por isso a ideia da inversão financeira, né, que é a pessoa antecipar isso para a meia-idade, que normalmente as pessoas se aposentam na terceira idade, né, então a gente poder ter, a ideia aqui é ter o máximo de liberdade possível. Então, você pegar assim, metade da sua vida é a fase preparatória, outra metade é a fase executiva, você poder desfrutar dessa fase executiva com uma dedicação integral. Acho que esse é o cerne, e aí aqui todo esse processo aí é a ideia de você criar estratégias para isso, né? Pensar um meio otimizado para se fazer isso. E a pessoa dá valor mesmo para esse processo financeiro que pode, por mais difícil que pode estar a situação ou mesmo favorável, isso é uma condição da própria consciência tomar essa postura de assumir responsabilidades. Pelo menos no meu caso, eu não conto com uma estabilidade, eu não acho que, eu não estou resolvido nesse sentido de inversão financeira. Ainda não cheguei nessa condição. E eu sei que ainda tem vários percalços no caminho, há um caminho a percorrer. Porém, eu tenho a consciência de que eu confio em mim mesmo no processo de assumir responsabilidades para fazer isso acontecer. Eu acho que essa postura que é essencial para a pessoa, no final das contas, atingir essa concretização. Ok, então nós agradecemos aqui ao professor Pedro por esta tertúlia. Esperamos, né, sempre os próximos. Só nesse verbete aqui, acho que dá para fazer mais umas 5 tertúlias, né? Tem material aqui para muito verbete. E agradecemos aqui a participação dos tertulianos, dos teletertulianos, agradecemos aqui a toda a equipe da Enciclosapiens, hoje representado pelo Eucárdio. Agradecemos aqui a estrutura do tertuliário, o Robson lá em cima, a professora Adriane, e passamos para os nossos avisos e divulgações. As pontuações da tertúlia de hoje são 23 assinaturas no livro de presença, 11 perguntas presenciais e 23 perguntas enviadas online. Temos 5 recados. A Miriam Kunz, com autossuperação do temperamento belicista. Amaro Krob, com 2ª semana de tenepsologia. Marta Brito, com técnicas energéticas chinesas. O Gelson com imersão progessioterápica e o Igor Moreno com o Serenarium da Assinvexis. Boa tarde a todos. Em nome da Pré-IC Holoconvivium e da Ectolab, eu venho convidá-los para o curso Autossuperação do Temperamento Belicista, que vai ocorrer nos dias 5, 6 e 7 de maio, portanto, a partir de amanhã, sexta-feira. Ele é um curso de campo, que além do campo bioenergético de reconciliação com os EPICONs Rui Bueno e Hernande Leite, ele também é composto por 10 palestrantes, que aqui eu posso destacar
A professora Cristina Bassanese, com o tema Micro-organismos, os primeiros soldados do planeta. O professor Djalma Fonseca, com Vida Crítica Belicista. O professor Albert Alves, com Temperamento Belicista. Professor Rui Bueno, com Efeito Lúcifer, pela perspectiva do paradigma consciencial, entre as 10 palestras. Então, aguardamos você, faça a sua reserva e a sua inscrição no CIAEC. E mais informações, o telefone é 45-2102-1499. Aguardamos você. Olá, boa tarde a todos, especialmente teletertulianas e teletertulianos que estão já à distância, nos acompanhando desde o início hoje. Nós queremos convidá-los para a segunda semana de Tenepsologia, que vai acontecer do dia 15 ao dia 23 de julho de 2017. Você que está à distância aí, está vendo que 15 a 23 de julho é nas férias do meio do ano. Prepare-se, organize-se para vir ao CIAEC. O objetivo da ICTeneps, nesse caso aí, é fornecer informações para esclarecer e aumentar a cognição dos tenepsistas sobre TENEPs, parambulatório, OFIEX, pacifismo, parapsiquismo e outros temas interassistenciais, promovendo o intercâmbio e a convivialidade entre consciências interessadas na prática da tarefa energética pessoal, através dos eventos anuais Semana da Tenepsologia, que ocorre em julho, todos os anos, e Fórum da Teneps, que ocorre em dezembro de todos os anos. Eu queria dizer a vocês que estaremos lá, o professor Mário Oliveira dando o Tenepsograma, a professora Cíntia Alves dando Desafios e Superações da Consciência Tenepsável, o professor Amaro Krob, Valquíria Krob, dando a primeira parte do Evolução Tenepsística, falando sobre TENEPs 24 horas e parambulatório. Depois, na continuação, a segunda parte deste mesmo curso, Evolução Tenepsística, os professores Flávio Amado, Pilar Alegre, Isilda Fresiantes, Silvia Presó, e Amaro Krob e Valquíria Krob dando a OFIEX, falando sobre OFIEX. É um aprofundamento sobre o Crescendo TENEPs, Parambulatório, OFIEX. Depois teremos ainda TENEPs e Pacifismo com o professor Luiz Gonçalves e teremos finalmente um campo parapsíquico tenepsológico com o tema Autodesassédio e TENEPs com a Epicom Adriana Lopes. Aguardamos vocês. Obrigado. Boa tarde. Nos dias 6 e 7 de maio, agora esse próximo fim de semana, será ministrado pelo professor Leonardo Rodrigues o curso Técnicas Energéticas Chinesas, na sede da CIP, no Polo Discernimento. O curso tem como objetivo desdramatizar o trabalho com as energias através da utilização de conhecimentos e técnicas chinesas milenares, buscando favorecer a autoconscientização energética dos participantes e contribuir para o domínio do estado vibracional. Temas que serão abordados: a visão chinesa sobre energia, bloqueios e desbloqueios energéticos, desenvolvimento parapsíquico, favorecimento da autocura, meridianos e energossoma e técnicas energéticas pró-saúde. Mais informações pelo telefone 2102-1421 ou pelo e-mail acip@acip.com. Obrigada. Boa tarde a todos. Em nome da OIC, Organização Internacional de Consciencioterapia, venho convidar vocês a participarem da imersão progessoterápica com o Epicom Alexander Steiner. Nessa atividade haverá campos autoprogessoterápicos no sábado e domingo pela manhã, energização individual pelo Epicom e equipe de consciencioterapeutas, atendimento consciencioterápico junto ao Epicom e debates consciencioterápicos no sábado e domingo à tarde. Este evento será realizado nos dias 1º, 2 e 3 de setembro de 2017 em Foz do Iguaçu, Paraná. E não tem pré-requisito. Programe-se agora para vir a Foz do Iguaçu participar dessa e de outras atividades em setembro, como a 9ª Jornada de Consciencioterapia, comemorando o aniversário de 14 anos da OIC. Para maiores informações, ligue para o número prefixo 45
3025 1404. Ou enviem o WhatsApp para o número prefixo 45 99 921 6664. Obrigado a todos. Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Igor e eu vim fazer um convite para essa câmera autorreflexiva que é o Laboratório Serenário, que propicia 7 dias de autorreflexão. O laboratório é uma câmara multidimensional voltada à autopesquisa, que favorece a consciência captar de maneira profunda ideias originais a respeito de si mesma. A duração do experimento é de 7 dias, de quarta a terça-feira, ocorrendo sempre na terceira e na quarta semana de cada vez. Para fazer o laboratório, entre em contato com a nossa equipe de agendamento para verificar os pré-requisitos. O contato é no serenario@acinvex.org ou pelo WhatsApp 45 98 403 1511. 45 98 403 1511. Laboratório Serenário é uma oportunidade única de aprofundamento em si mesmo. Estão todos aí convidados. Entre em contato para maiores informações. Obrigado. Para amanhã teremos o verbete Autossuperação da Agressividade, a especialidade é Ressexologia. O verbetógrafo é o professor Fernando Carneiro Pires. Agradecemos a presença e a participação de todos, desejamos uma ótima tarde e até amanhã.